Pronto. Então, galera, oficialmente, bem-vindos à disciplina de Lab de CC2, né? Eu sou o Leonardo. Eu acho que a maioria de vocês me conhecem, que eu acho que eu dei Lab de CC1 para quase todo mundo aqui, e o resto da galera eu conheço de outros lugares, mas quem não me conhece, então, eu sou o Leonardo, eu sou... Bem, eu estou como professor temporário de CMC desde o começo do ano, renovaram meu contrato até meio do ano, espero que renove de novo, quem sabe. Eu também faço doutorado aqui, tá? Eu sou formado em computação de CMC e também fiz meu mestrado em CMC, agora estou no doutorado. Estou aí desde 2012 no Instituto, né? Lá no Instituto, saudades. Então, eu acho que é isso da minha bio. Né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, fique à vontade. Eu pesquiso na área de geração procedural de conteúdo para jogos. Se alguém quiser ser, estamos aí. E, beleza. Sobre essa disciplina, então, vamos falar aqui o que ela é. Tentando resumir, o que ela é análise de complexidade do uso e do tempo, né, do tempo e de memória de algoritmos, tá? Especialmente a gente estuda em CC2 algoritmos de busca e ordenação. A gente também fala de hash no finalzinho. E a gente também fala algumas estruturas de dados clássicas, então a gente vai ver algumas coisas de pilha, lista, fila e tudo mais, não com tanta profundidade, porque isso é mais assunto de alg, e pelo menos recentemente, ICC2 está bem ligado, Lab de CC2 está mais ligado com ICC2 em si, né? Em algum momento, pelo que eu vi no programa do Jupyter, parece que eles tinham a ideia de juntar isso com alg também, mas não está explícito, sumiu no meio do tempo e ninguém parece que faz essa ligação, então tamo aí, né? A ideia, então, é que a gente vai treinar a implementação e o uso dos algoritmos em diferentes contextos, tá? Como vocês vão ver, o programa Jupyter Web assim, é super descritivo, ele fala muito bem tudo que a gente vai ver. Preparação de relatórios sobre experimentos realizados com algoritmos, super específico, né? Implementação e experimentação em laboratório dos algoritmos e das estruturas de dados introduzidas nas disciplinas cursadas em conjunto, que esse é C2, no caso, oficialmente falando, então não sei porque está no plural, e resolução de problemas que façam uso das técnicas para a construção de algoritmos, dos algoritmos clássicos de busca e ordenação e das estruturas de dados clássicas. E é isso. Então, galera, assim, a partir desse programa super complexo aqui, o que vocês podem ver eu vou acompanhar o Moacir no que ele estiver dando na teoria, e basicamente vai ser isso, o lab vai ser praticar melhor as coisas que vocês vão ver na teoria de CC2. Beleza, galera? E aí os objetivos de aprendizado também, super específicos, implementar e experimentar em laboratórios técnicas e os algoritmos introduzidos aos alunos nas disciplinas de programação cursadas em conjunto. Preparar o aluno para registro de medidas em algoritmos, para confecção de relatórios sobre experimentos realizados com os algoritmos implementados e para a resolução de problemas de programação. Né? Então, basicamente, a partir disso olha só, a gente vai fazer coisa de ordenação, né? Então, primeiro de tudo, sobre isso aqui, galera. Como vocês viram, é uma disciplina que, tipo, ela é bem genérica, né? E aí a gente teve o grande diferencial que, basicamente, eu não consegui contato com os professores da disciplina de antes, então, tudo que eu consigo de material anterior é basicamente o que o Moacir está dando para vocês na teoria, e eu estou tentando basear o laboratório principalmente nisso, então para a gente ter o laboratório bem conjunto, como a gente queria fazer em Lab de CC1 com vocês, né? Então, por causa disso, eu não tenho muita base, por exemplo, do que era dado nos anos anteriores, né? Até porque era uma disciplina com pouca gente fazendo, tanto que quebrou bastante o sistema do CMC com, tipo, 140 inscritos na turma, porque nunca passava de, tipo, 20, 30 pessoas. Então, inclusive foi um problema achar monitor e estagiário pai, tanto que a gente não tem estagiário pai na disciplina por causa disso, que era uma disciplina que, tipo, não tinha muita procura, não tinha muita coisa, de repente, pá, teve um boom de gente. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou organizar essa disciplina muito on the fly, né, conforme a gente for vendo as coisas. Obviamente eu tenho cronograma, vou mostrar para vocês, a gente tem uma noção do que vai passar, mas, por exemplo, quantos exercícios a gente vai ter? Eu vou ver, eu vou acompanhar a turma, eu vou ver como a gente vai lidar com isso ou não, porque, por exemplo, eu consegui exercício de anos anteriores que o professor deu 15 exercícios, tem professor que deu 30 exercícios. E aí eu fico olhando e falo, beleza, só tipo o dobro da ordem de grandeza, né, tal. Então, eu quero tentar fazer essa disciplina, primeiro de tudo, ficar legal,
porque eu acho que vocês vão perceber ao longo do semestre que o conteúdo de CC2 é bem entediante, porque a gente vai ficar vendo como ordenar algoritmos, tipo, infinitamente, e eu queria tentar fazer isso ser uma coisa um pouquinho mais legal do que simplesmente ficar, olha, agora ordena isso aí com bubble sort, agora você ordena com merge, agora você ordena não sei o que, mede o tempo, faz as contas. Não tem como fugir muito disso, porque isso é disciplina, mas eu quero tentar, pelo menos, dar umas aplicações interessantes pra gente poder ter um pouco de mudança, né? Não ficar a mesma coisa. Então, assim, tentarei fazer isso na medida do possível, beleza, galera? E aí, se vocês me perguntarem, quais os seus trabalhos? Eu não sei. Eu estou tentando bolar eles enquanto a gente rola por aí, tá? E aí, critérios de avaliação. Primeira coisa, eu fiquei pensando, exato, eu com certeza vou pedir pra você ordenar Pokémon. Com certeza eu vou pedir isso pra vocês, até porque eu já tenho os negócios da Pokédex do semestre passado com vocês, né? Então já tá pronto, pelo menos. Com certeza vou fazer isso. Pode ter certeza. Primeiro de tudo, isso aqui eu fiquei refletindo muito na minha vida, falando o que eu vou fazer, né? Porque eu vou passar trabalhos. Com certeza a gente vai ter pelo menos uns 15 códigos run codes aí de trabalho ao longo do semestre, né? Isso com certeza, pelo menos isso. Talvez mais, talvez menos, depende da complexidade do que a gente combinar e tal. E eu pensei, tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer média harmônica, né, pra galera ter que entregar e tal. Eu olhei e falei, cara, 15 exercícios de média harmônica, mesmo que você amortizar, se a galera for mal em alguma coisa, vai ser o caos, né? Aí eu parei, pensei, eu falei, dá pra dividir por bloco, mas aí eu tenho que dividir por bloco esse exercício de ordenação, vai ser o caos também. Aí eu parei, eu pensei, tipo, tá, beleza, o que eu vou fazer? Então, como vocês talvez saibam, a média harmônica sempre é menor ou igual que a média aritmética. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, eu não acho legal fazer isso, porque basicamente eu vou estar, pelo menos, não prejudicando só a galera, e no pior dos casos eu tô prejudicando a galera a tirar uma nota mais baixa, entregando os exercícios ou não. E eu acho que isso não é o jeito mais legal de incentivar as pessoas a entregarem tudo. Então, o que eu acabei decidindo é que vai ser média aritmética mesmo, sem média harmônica, nem amortizar, nem nada. Média aritmética, bonitinha. E aí, tentando incentivar a galera a fazer todos os trabalhos bonitinho e não desistir da vida depois que conseguiu 5 bolas nem nada, eu vou dar um bônus de 10% na nota para quem entregar todos os trabalhos, tá? E, obviamente, eu estou falando em entregar todos os trabalhos, não assim, olha, mandei um código vazio ou mandei um hello world no trabalho. Eu vou olhar isso, tá? Então, a ideia é que pelo menos quem tentou fazer os trabalhos tem um código ali tentando, não precisa ter acertado exatamente o caso do run code, mas pelo menos quem tentou eu vou dar esse bônus de 10%, que é um jeito de incentivar vocês a tentarem fazer todos os exercícios e tentarem aprender todos, tá? Eu acho que pelo menos fica legal assim, e aí tipo, a gente incentiva a galera a entregar tudo, mas ao mesmo tempo não fica punindo o pessoal por ter tido dificuldade em algum deles, né? Até porque toda semana exercício para entregar e tal. Pesado, né? E também é o caso de a gente estar fazendo uma optativa. Então vocês estão aqui porque vocês estão afim de aprender alguma coisa essa, não é obrigatório, tipo, não, vocês precisam aprender tudo isso. Então eu achei que fica uma medida legal de nota, né? Eu espero que fique legal assim, tá? Beleza. Alguma dúvida quanto a isso? Né? Média aritmética, quem entregar tudo eu dou um bônus de 10% da média final. Beleza? Tranquilo aí? Acho que tranquilo. Tá. O critério de sempre, né? Aprovação, maior que 5, maior ou igual a 5 passou, 3 a 5 é REC, menor que 3 é reprovação. Frequência, obviamente, não vai rolar, né? A gente está aqui à distância, não vou ficar falando para vocês ligarem a câmera, para ficar vendo a cara de vocês aí, para ver se vocês estão realmente na aula ou não. Tipo, não vou fazer isso. Assim, tentem vir, né, nas lives, eu acho que é legal a gente participar, tirar dúvida, né, tal. Os caras mandam essas indiretas, eu não posso rir. Gente, eu não posso ficar rindo de enquanto vocês falam de outros professores. Eu não deveria. Então, assim. Ok. Péssimas notícias aí no chat, hein? Então, galera. Assim, apareça na live, é legal e tal, mas eu não vou simplesmente pegar e falar, eu vou ficar contando presença aqui, olha, fulano não apareceu, olha só, vou tirar nota. Não, né, acho que vai da consciência de vocês, beleza? Tá. Atendimento. Para quem fez semestre passado sabe como funciona o esquema.
vocês podem me mandar e-mail, manda mensagem no Telegram, manda mensagem no grupo, até melhor, que a galera responde, né? Vocês são super ativos lá no grupo, o pessoal se ajuda bastante, isso é super legal. E tem o Pedro, já apresentei para vocês aqui, ele fez PO comigo semestre passado, ele é super dedicado, estudioso, inteligente, e ele vai ajudar bastante a gente, então ele também ajudará vocês. E, quanto a isso, acho que tá tudo tranquilo. Como vai ser mais ou menos a ideia, então, do semestre aqui com a gente, né? Hoje vai ser mais a apresentação da disciplina, eu vou fazer uma revisão de CC1, que eu fiquei pensando o que eu vou revisar com vocês, depois eu falo como que eu pensei o esquema. Aula que vem a gente vai ver busca, então, né? A ideia é sempre que o Moacir vai ter passado isso na teoria, a gente vai estar revisando aqui, tá? Né, então, de busca sequencial e binária, aí depois na outra semana a gente vai ver Bubble Sort, Selection Sort, apesar que Bubble Sort seja implementado de um monte, né, em CC1, todos os sort quase, mas tudo bem. Ordenação quadrática, então a gente vai ver Insertion Sort, Cocktail Sort, a gente vai ver Divisão e Conquista, né, o Merge Sort, tem a Syncomp, então vai ter o feriado, análise assintótica, a gente vai entender o que é isso, ordenação log linear, então heap sort, o quick sort, né, o famoso quick sort que vocês já tiveram que mexer aí, mas a gente vai aprender ele aqui com calma, o que ele é, o que ele não é. Limite inferior, ordenação linear com memória auxiliar, que é o counting sort, ordenação linear com memória auxiliar parte 2, né, que é o bucket sort, radic sort, como melhorar a busca sequencial e binária com indexação e interpolação, heap para as filas de prioridade, hashing parte 2, aqui, que tá, calma, não vou mexer, vai, slide, confio em você, isso. E a última aula, em teoria, a gente tá livre, não vai ter aula se não tiver nenhum problema nenhum de aula e tal, tá? Então, assim, como eu disse para vocês no começo, essa disciplina é ficar vendo buscas, ordenação e um pouquinho de hash no final, não foge muito disso, tá? E aí o principal é que a gente não vai ficar vendo como implementar isso. Vai também, no caso, mas principalmente a gente vai ver como é a complexidade disso, né? Como isso afeta o tempo de execução do programa, o uso de memória do seu programa e tentar entender melhor isso, porque o grande objetivo dessa disciplina é fazer vocês entenderem melhor o quão ruim ou quão bom é o programa de vocês, a solução de vocês. Né? Então, em CC1 a gente estava ali, não, vamos aprender a programar, né? Tipo, se funcionar tá bom, né? Tipo, obviamente a gente tenta ensinar como fazer um pouco melhor e tal, deixar o código organizado, principalmente. Mas assim, beleza, se for uma carroça ainda tá tudo bem, né? Tá rodando, nossa, beleza. Tirando alguns casos específicos lá no Runcodes que a galera botou tempo, tal. Né? Mas se compilou, tá uma maravilha. Agora em CC2 a preocupação é vocês começarem a entender o peso das decisões de projeto de vocês, né, e o quanto isso impacta na execução do código. Porque a gente tem que passar no Valgrind também, é verdade. Porque assim, a gente vai ver, por exemplo, eu vou hoje mesmo mostrar para vocês que, nossa, eu vou ordenar um vetor de 100 unidades. Na maioria dos casos, tirando um grande algoritmo que eu vou ensinar para vocês, e quem viu a aba talvez já tenha reconhecido o nome, ele roda de boa. 1.000, roda de boa. 10.000, roda de boa hoje em dia no PC. 100.000, putz, já começa a pesar, né? E aí vem um ponto importante, aproveitando que eu tô falando isso para vocês, especialmente hoje em dia, né, com os computadores maiores, memória mais rápida e tudo mais, tipo, a ideia de, por que eu preciso fazer meu código ser bom, fica meio perdida, muitas vezes, né, porque, eu só tô fazendo uma aplicação para PC, normal, aleatória, dificilmente vai impactar muito a performance se você fazer uma decisão de projeto aqui e ali meio questionável, né, obviamente, se você fizer, por exemplo, um bubble sort em vez de um quick sort, isso impacta bastante se você já começar numa base de dados relativamente boa, né, relativamente grande. Só que assim, na maioria dos casos, né, tipo, uma coisinha menos otimizada para outra não tem importância. Inclusive, é um debate importante que vocês mesmos, semestre passado, me perguntavam várias vezes, né, tipo, mas isso daqui não ocupa mais memória, isso daqui não ocupa mais tempo, tal. São perguntas muito válidas e a gente vai tentar ver isso a fundo na teoria e aqui no lab. E é sempre um trade-off, né, tipo, ocupa mais memória, só que é mais rápido. É mais rápido, só que ocupa menos memória. Ou ocupa um pouco mais os dois, só que é muito mais legível o código, né? E hoje em dia, com os PCs maiores, a parte de legibilidade, às vezes, é muito mais bem vista do que
pouquinho de perda em otimização e tal, mas porém, se vocês forem fazer, por exemplo, aplicativo mobile, ou sistema embarcado, ou coisa para web e tal, isso daqui começa a fazer muita diferença, né? Vocês conseguirem otimizar o código o máximo possível em termos de tempo, principalmente algumas vezes memória, por exemplo, como embarcados também, né? Então, o que eu quero dizer no geral é o seguinte, no caso geral, né, na vida de vocês, dificilmente esse C2 vocês realmente vão lembrar dela e falar, nossa, é verdade, eu vou ter que fazer a conta da complexidade desse algoritmo que eu tô fazendo para ver se passa ou não passa, se eu consigo ou não consigo, tipo, hoje em dia tem poucas áreas que são realmente muito dependentes disso. Porém, independente de vocês terem que realmente fazer a complexidade ou não, por exemplo, a galera que for estudar a parte mais matemática da computação, fazer coisas que resolvam com modelo matemático e tal, vocês vão precisar usar isso, por exemplo, para provar. A gente vai ver fórmulas de como provar que o seu algoritmo roda no pior caso no tempo X, no melhor caso no tempo Y, no caso médio no tempo Z, né? E isso é muito importante. É verdade, eu vou tentar mexer em Valgrind com vocês também, mas no caso é muito importante para a galera dessa área de modelagem matemática, de coisas de tipo novos algoritmos, né, ter essas contas porque você precisa para fazer anotação, para você publicar o seu trabalho, para você provar que funciona, até mesmo no mercado, se vocês estão fazendo um algoritmo para alguma aplicação muito pesada e que você quer provar que ele melhora o que o seu concorrente faz, o que a gente vai aprender aqui é importante, né? Mas de caso geral, o que para todo mundo vai valer a pena essa disciplina, e que eu acho bem legal, é pelo menos ter uma noção das besteiras que você faz no seu código. Você conseguir olhar para o seu código e falar, cara, tá nojento isso. Isso daqui tá uma complexidade totalmente desnecessária e eu consigo melhorar pelo menos um pouco com um pouquinho de esforço, né? E eu acho que essa disciplina é muito importante para isso, para a gente começar a ter essa noção de, caramba, eu tô fazendo do jeito burro, tem como eu fazer melhor. Reflete, reescreve, né? Então, assim, isso é o principal que eu acho que eu ficaria muito feliz se todo mundo saísse daqui com isso em mente, sabe? De você conseguir olhar o código e falar, putz, isso não tá legal. Né? Ou senão, não, ó, isso tá legal, tá aceitável. Né? Pelo menos bater o olho e fazer. Se você vai conseguir fazer, ver se o seu código tá log n, ou tá n, ou tá n quadrado, ou log de n mais 2, n dividido por 3, ou qualquer que seja a coisa, não tanto. Assim, é bom que vocês sabem porque vocês estão acabando de ver, mas daqui 2, 3 anos vocês vão esquecer. Mas pelo menos o conceito disso, de bater o olho no código e saber o quão bom, quão ruim tá, é essencial para vocês. Beleza? Léo. Diga. Fala, Matheus. Qual que é o nível de conhecimento de matemática que a gente tem que ter para entender as coisas que você vai fazer? Vai ser muito alto, assim, as coisas, ou nem tanto? Olha, assim, a minha resposta deveria ser, não, porque a gente precisa ter um bom conhecimento de integral, porque a gente vai ver bastante somatório e tudo mais. A minha resposta sincera, nem eu lembro direito como fazer a prova matemática. Essas coisas eu vou ter que devorar o livro do Ziviani, dependendo da prova, para conseguir mostrar para vocês certinho. Então eu vou dizer com muita sinceridade, galera, tem bastante coisa de limite, de somatória, mas assim, a gente vai pegar, obviamente, vai dar uma lida, porque vocês precisam aprender isso, a gente precisa entender direito, mas não tem nada muito complexo. Se a gente quisesse destrinchar, assim, mesmo, né, por exemplo, o Melo, quando dá esse C2, ele destrincha a ponto, assim, de você ter que saber a unidade da conta do negócio. E aí você precisa de umas matemática cabulosa. No meu caso, eu não acho que vale a pena a gente fritar nisso, porque, sendo bem sincero, assim, não tem praticidade você saber esse nível, porque na vida real mesmo, eu vou passar a bibliografia daqui a pouco, né? Mas na vida real, tipo, você vai precisar saber só a ordem de grandeza, né? A gente vai ter que fazer Não, relaxa. A ordem de grandeza, tipo, isso é n quadrado, isso é n, isso é log de n, isso é n fatorial, isso é log... Eu falei log n já. Enfim. Então, assim, isso que a gente precisa. Para saber disso, basicamente a gente precisa de umas somatórias ali, um pouco de limite e tal, né? Então, não precisa de tanto, tipo, de tanta base matemática. Claro que um bom conhecimento de cálculo ali, né, o básico, assim, entender para que serve aquilo é legal. Eu vou tentar, na medida do possível, quando a gente precisar usar,
dar uma revisada com vocês e tal, porque eu também vou estar revisando, porque como a galera do semestre passado sabe, faz tipo anos que eu não uso cálculo para nada na minha vida, então eu também vou, obviamente, estar dando uma revisada legal para explicar para vocês a parte teórica por trás e tal, para não fazer uma explicação confusa nem nada, né? Então eu também vou estar estudando isso para fazer certinho, beleza? Mas assim, fala, Matheus. Você sabe se o Moacir ele vai seguir mais ou menos essa linha também, assim, de que ou ele vai pegar o mais ao lado do Melo, de destrinchar? Ó, eu acho, eu fiz com o Melo quando eu fiz CC2, por isso que eu tô falando, que eu sei como ele passa. Eu acho que o Moacir também, ele pega um pouco mais de boa, tipo, sem pegar aqueles detalhes de unidade, mas eu sei que ele destrincha bastante, mas o Moacir vai atrás de explicar também e tal, como o Melo fazia, né? O Melo também explicava a parte matemática, só que assim, eu acho que ele vai pegar um pouco mais pesado do que eu provavelmente vou pegar nessa parte aqui, as coisas pedir unidades, O Moacir vai pegar um pouco mais pesado, sim. Eu provavelmente não quero chegar a pegar, porque a gente tá mais no lab, na prática, eu acho que é mais a gente treinar mesmo, tipo, a importância disso nos algoritmos, implementar isso, comparar algoritmos com isso e tal, e eu acho que, assim, chegar nesse ponto de, tipo, vamos ver a unidade, tal, acho que não vale muito a pena pra gente aqui no lab, tá? Mas o Moacir, ele pega um pouquinho mais pesado, sim, só que assim, ele também tem muito mais tempo de explicar, né? Tipo, a gente é mais... exato. Tipo, como a gente é mais lab e nem é pra eu ficar tanto falando, né? Em teoria, isso daqui é pra ser 4 créditos de vocês programando, eu ficar olhando pra vocês, tipo, olha, programa aí, qualquer dúvida me fala. Eu não vou fazer isso, porque, tipo, né? Tá, eu vou falar aqui rapidinho, Ana, só pra você ter uma noção, deixa eu abrir aqui. Ó, isso daqui, galera, é o que a gente vai ver esse semestre, tá? Isso daqui. Isso daqui é basicamente CC2. O que vai acontecer? O algoritmo, a gente pega e vai... Quando a gente executa ele, a gente conta quantas vezes vai executar alguma coisa. Então a gente pega, por exemplo, e fala, olha, cada vez que a gente executar uma operação, um if, por exemplo, uma comparação, é 1. Se eu fizer um for do tamanho do meu vetor, e eu executar um if para cada etapa do meu for, eu tenho, então, n ifs, né? Falando no vetor n. Então, no caso, seria tipo, então quer dizer que para fazer essa minha operação, eu tenho n. Só que aí, existem casos que você não liga, por exemplo, só pro if. E aí você pega e fala, cada vez que eu for atribuir uma variável no meu código, eu também vou contar. Né? E aí você vai contar 1, 2, 3, e você vai fazendo esse tipo de conta extra. E aí, isso vai virando assim uma conta gigante para você fazer, e somando e calculando tudo mais, porque basicamente você vai contar cada operação que o seu código executa, para o pior caso ou para o melhor caso. Então, por exemplo, a ordenação. Vamos considerar que o vetor está totalmente bagunçado, né? Ele está ao contrário a ordem dele. Seria o pior caso para a maioria dos algoritmos de sorting, de ordenação. Então, isso aqui seria a conta para o pior caso. E eu vou pegar e falar assim, olha, quantas operações o meu código vai executar para ordenar tal coisa. E aí você vai ter que contar. É claro, a gente define, né, quais operações contar ou não. Então, por exemplo, uma soma, muitas vezes a gente descarta. Um mais, a gente descarta. Operação aritmética, de modo geral, é descartado. Mas, por exemplo, if, que é uma coisa que pesa um pouco mais, né, que o processador demora um pouco mais, a gente conta os loops de fora, a gente conta esse tipo de recursão, quantas vezes é chamada recursão e tudo mais. E aí vai depender do que você descarta, do que você não descarta esse tipo de soma, né? De regra geral, normalmente você só quer saber as coisas baseadas no n, né? Então, por exemplo, olha, a gente fala assim, no pior caso, o algoritmo do quicksort, que é esse daqui, é n quadrado. Então quer dizer que se você tiver um vetor de tamanho n, você vai executar n vezes n operações para ordenar aquele vetor. Né? Então a gente tem que contar isso, a gente tem que pensar, no pior caso, qual é? E aí você fazer toda a conta para o algoritmo, ver o que ele vai executar, o que ele não vai executar. E aí, no caso, a gente vai chegar em umas operações assim, porque a gente vai dividir, tipo, olha, para a parte da lista X é T n menos 1 operações, para outra parte é T de 0, para outra parte é θ de n. E a gente vai entender melhor isso ao longo do semestre, né? Que são isso, mas assim, o que a gente tá falando do n, das unidades, é isso, né? Tanto vocês percebam que da própria Wikipedia ele não usa unidade nas coisas. Mas existem casos que você consegue
piorar, digamos assim, né, a análise do algoritmo, que você começa a ver até, por exemplo, no começo do algoritmo eu fiz 3 atribuições de inicialização, então eu tenho que somar 3 na minha conta. Eu executei o meu for, né, N vezes, só que eu executei para 3 subvetores diferentes, o que quer que seja. Então é 3N, não é N. E aí você começa a colocar essas partes, tipo de multiplicando N, somando com N e tal, que é as unidades que a gente tá falando. Beleza? Então, assim, é o quanto que você considera nas operações para estar somando elas ou não. Eu vou. Quer ver? Pra ajudar. Gente, acrescentando uma coisa aqui, Léo, tem muitas dessas unidades aí que vão sumir, viu, gente? Porque, tipo assim, vai ficar irrelevante. Porque, por exemplo, Exato. você tenta num vetor que tem tamanho 1 milhão. E aí você vai usar um algoritmo, por exemplo, o Bubble, que é quadrado. Vai ficar ele quadrado e vai ter uns quebrados também. Só que, tipo assim, para um vetor que já tem 1 milhão, você não vai querer considerar os quebradinhos, porque não vai fazer diferença, sabe? Você já vai ter que iterar 1 milhão de vezes, você não vai colocar 1 milhão e 23,4. Sim. Tá ligado? Tipo, Sim. Dá para deixar mais enxuto, porque o objetivo é o que o professor falou, de você bater o olho no algoritmo e saber onde que tá o gargalo, onde que vai demorar demais. Não precisa tanto ficar atento com essas unidades. É legal para disciplina, mas na prática, quando você for fazer isso, codar mesmo, tipo, você vai só precisar saber a ordem maior. Sim. É bem isso mesmo, né? Tipo, se você tá ordenando um negócio de 1 milhão, cara, você não vai querer saber a unidade. Na teoria importa, né? Obviamente, eu não tiro a razão do Moacir de fazer isso. Vocês estão vendo a teoria, é para vocês terem uma base forte. Mas assim, na prática, na vida real, é tipo, cara, beleza, whatever. Quando você estiver trabalhando ali, tem code block, sim. Eu uso code block, Kanye, me julgue. Eu uso Windows, eu não me rendo ao Linux. Mas então, galera, até eu abri aqui o livro do Ziviani, que é um dos livros da prática que recomendo, exatamente porque ele cita isso, né? Ele fala aqui, ó. Por exemplo, para algoritmos de ordenação, consideramos o número de comparações entre os elementos do conjunto a ser ordenado e ignoramos operações aritméticas de atribuição e manipulação de índice, caso existam. E aí, no caso, algumas pessoas, né, na parte mais profunda, mais teórica, eles não desconsideram isso, né? Então, geralmente, esses mais 3, esse tipo de coisa vem daí. Beleza, galera? Mas, sim, inclusive o próprio Ziviani fala que a gente deveria ignorar na maioria dos casos. Beleza? Mas o Code Blocks é de boa, galera. E o Sublime, em teoria, você deveria pagar a licença dele para usar. Eu sou uma pessoa que gosta de usar os softwares que eu tenho direito a usar eles. Tirando os PDFs dos Vianney, que ninguém viu que eu tô usando aqui. Mas é que eu vou comprar ele ainda. Beleza, galera. Então, voltando aqui rapidinho. Vamos voltar aqui. Tá. As aulas. Isso, importante. Então, galera, agora que a gente já sabe que vai ser tudo EAD mesmo, que a gente está com tempo para preparar, o que eu estou pensando em fazer para vocês é um pouco diferente do que eu fiz semestre passado e que eu estou fazendo com a turma de Lab CC1 também. Eu acho que ficaria mais legal a gente focar as lives da gente aqui mais para tirar dúvida, para exercitar esse tipo de coisa. E vocês sabem que eu gosto de dar uma revisão da teoria para fixar o conteúdo, para ajudar a galera. Tem gente que faz muito tempo que viu CC e não está fazendo teoria, né? E aí a minha ideia é ter, como a gente tinha semestre passado, né, aqueles 30, 40 minutos ali de revisão e depois ficar praticando, fazendo exercício, treinando ali. Aí vem a questão. Primeiro de tudo, a gente tem 4 horas de aula, em teoria, ali. Cara, 4 horas de live, ninguém merece. Né? Ninguém vai prestar atenção, ninguém vai ficar aqui vendo, ninguém vai fazer nada. Então, ponto número 1. Eu não pretendo ficar fazendo essas 4 horas de live. Eu pretendo pegar o tempo que é o tempo que vocês deveriam estar fazendo os trabalhos e tal. Fazer aí 1 hora de live mesmo, tirando dúvida e tal. E o resto fica ali no Telegram com vocês. Aí, se vocês quiserem, tipo, a gente vem aqui pra live, tira mais algumas dúvidas e tal. Mas a ideia é não ficar ocupando o tempo de vocês o tempo inteiro aqui parado falando. Eu quero pegar, fazer 1 hora ali para tirar as dúvidas que vocês forem mandando, fazer uns exemplos de execução ali com vocês e tal, fica de boa. E a parte de revisão, o que eu tô pensando em fazer é gravar os vídeos, disponibilizar aí 1 semana antes, por aí, tipo, pegar agora no fim de semana e disponibilizar a próxima aula. Eu talvez não consiga no fim de semana, talvez consiga para segunda, especificamente essa semana, mas vou tentar botar em dia. E aí deixar
esse vídeo aí de 30, 40 minutos fazendo uma revisão da teoria para vocês verem. E para a galera que não conseguir ver durante a semana, eu estava pensando em deixar o começo da aula para isso. Então, assim, a aula começa às 2h20. Em vez disso, a gente começa 3h20. Para quem não tiver tempo ao longo da semana ver o vídeo da teoria. E aí a gente pega, então, por exemplo, das 3h20 até as 4h30, 5 horas, e faz a live mais para ficar tirando dúvida, fazendo mais exemplos do que vocês estiverem com dúvida e tudo mais. E o resto a gente fica lá no Telegram, né, tirando dúvida como sempre, aí quando vocês tiverem problema, dificuldade alguma. O que vocês acham? Pode ser? Vocês acham legal? Belezinha então, galera? Eu acho que fica mais legal que vocês conseguem ver antes, né, a aula e trazer as dúvidas pra gente. Então, eu acho que fica mais legal do que antes, que é tipo, a gente gravava e aí depois vocês viam, quem não podia ver a live, e aí para trazer dúvida tinha que trazer dúvida da aula anterior e tal. Então, eu vou tentar manter isso. Isso, Pedro também tá ali para tirar dúvida. Inclusive, eu estou tentando fazer o que me recomendaram esse mês passado, que é quando eu posto no YouTube, eu estou tentando fazer o comentário de todas as sessões do vídeo para ficar marcado no vídeo bonitinho, cada sessão dele. Isso dá um trabalho do caramba, mas eu farei isso em todos eles, eu consigo. Eu vou conseguir. Mas beleza, galera. Então vamos tentar manter esse esquema e aí, como sempre, se vocês acharem que não tá muito legal, vocês mandam mensagem, a gente muda o esquema, a gente vê o que a gente pode fazer, tá? Tá. Coisas de geral de sempre. Quem fez semestre passado matéria comigo sabe disso. Prazos dos exercícios. Eu pretendo, para cada vez que eu liberar exercício, dar 15 dias aí para vocês fazerem, né? Então, toda semana a ideia é ter exercício novo, mas eu dou 15 dias aí para vocês se organizarem do jeito que vocês acharem melhor. E aí vem a parte importante. Nossa, essa semana a gente tá totalmente ferrado de trabalho, prova, não sei o que. Dá para adiar? Dá. Mas assim, sempre usando bom senso, porque são, tipo, 60 alunos para eu e o Pedro corrigir as coisas. Obviamente, a maioria das coisas a gente vai usar correção automática. Lembrando, Rancor sem detecção de plágio. Não copiem o código do amiguinho. É super fácil rodar a detecção de plágio automático. Ele dá porcentagem de plágio. É fácil identificar, tá, galera? Então, assim, não façam isso, porque eu vou zerar quem pegar plágio. Eu não vou nem perguntar. Até porque agora os códigos são bem mais complexos, né? Então, é muito mais difícil vocês terem realmente plágio. Então, assim, a gente precisa de prazo para corrigir as coisas, dar feedback. Eu não quero ficar, tipo, só no fim do semestre corrigindo tudo em pacote, mandando para vocês, como a gente acabou fazendo o semestre passado, por falta de tempo também de gente hábil para corrigir. Então, eu vou tentar dar sempre 2 semanas para vocês. Quando vocês precisarem de mais prazo, só me falam, a gente dá mais uma semana ali para vocês entregarem e tal. Só que tomem cuidado para vocês não deixarem tudo para a última hora, né, e aí sobrecarregar vocês, e também a gente não pode deixar tanta coisa assim lá para as últimas semanas de aula para poder corrigir com calma. Também não vou abusar do pobre Pedro, que também tem um semestre para cuidar da vida, né, e tudo mais, beleza? Então, assim, como sempre, avisem antes do prazo acabar só que vocês precisam de mais prazo, tá? Porque, tipo, o semestre passado teve muitas vezes que fechava o negócio e vocês falaram, a gente só pode dar mais tempo? Tipo, acabou de fechar, eu vou ter que abrir de novo, avisa antes de acabar. Então, assim, essa é a ideia, né? Tipo, avisem antes só pra gente poder se programar para dar esse prazo extra. Dúvidas gerais da disciplina, como eu já falei 200 vezes, manda no Telegram, manda no e-mail, fica à vontade, perguntem, não fiquem guardando dúvida, não fica tipo, vou estudar pelo livro para ver se eu entendo, aí depois eu pergunto no fim do semestre, quando já virou uma bola de neve. Não façam isso, não é legal, a gente tá aqui para tentar ajudar vocês. E qualquer coisa que vocês tiverem para sugerir, nossa, por que você não faz assim? Eu não tô gostando muito do jeito que tá, não tá legal tal coisa, falem comigo, tipo, à vontade, vocês sabem que eu aceito de boa qualquer coisa que vocês falarem, que eu não acho ruim, que eu não vou retaliar contra ninguém, que eu tô de boa aqui com vocês, né, tentando fazer a aula ser o melhor possível, então falem à vontade, beleza? Tá. As coisas, então, estão nas disciplinas, né? Eu tô postando lá, então, inclusive fiz o calendar com a aula toda sexta, para quem quiser adicionar no calendar e tal. Eu vi alguém falando, nossa, professor que faz isso é um amor. Eu, tipo, nossa, é verdade, né? Dá pra fazer isso. E aí eu fiz para vocês também.
Sistema de submissão, a gente vai usar o Run Codes. Eu finalmente criei a sala do Run Codes, ela está vazia, porque eu estava sem permissão de professor. E eu percebi isso semana passada, quando eu tentei aqui a Run Codes. Aí eu mandei e-mail e eles demoraram uma semana para me adicionar a permissão de professor, que veio, tipo, quarta de noite. Aí eu criei o grupo, só que eu ainda não coloquei os trabalhos lá. Então eu vou começar a colocar os trabalhos aí fim de semana, a gente vai discutindo as entregas aí como for. Isso também vale pro Pedro o recado, que finalmente eu tenho Run Codes. E a gente vai colocando os trabalhos para vocês lá, tá? Então os cadastros, o slide vai estar anti-dia, depois vocês pegam um número, não precisa pegar agora o número do cadastro, não precisa correr agora com isso. Tá. Isso aqui eu falei já, as lives que eu queria falar e tudo mais. A bibliografia, né? Respondendo agora a pergunta da Ana. A principal bibliografia é o livro do Cormen. Mas assim, problema número 1. Vocês não vão conseguir achar esse livro por meios legais, porque ele custa R$500 a versão digital dele. Eu ainda tentei muito, assim, tentar pegar ele. Eu falei, nossa, legal, né? Eu vou pegar o livro do Cormen, pegar na Amazon. Custa 400 e pouco a digital. Eu falei, cara, não dá, sem condições. Desculpa. Né? Então, assim, e outra coisa, ele é um calhamaço absurdamente gigante. Super complexo. Então, se vocês quiserem muito e for muito relevante na vida de vocês, peguem o livro do Cormen para ler. Ele é bom, muito detalhado, mas assim, pesadíssimo. Eu recomendo para uma leitura mais leve do Ziviani, que é inclusive que eu tô relendo para preparar melhor as aulas para vocês, tal, como vocês viram ali, eu grifei algumas coisas, tal. E esse daí eu recomendo, se vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo, né, pegar o livro do Ziviani, o projeto de algoritmo. Inclusive ele é bem mais em conta, ele é meio carinho, mas assim, ele tá... Não tem versão digital dele, o que eu achei absurdo, mas a versão física dele, pelo menos na Amazon, tá tipo 90 e poucos conto, o que dói, né? Mas pelo menos é mais acessível. E não tem biblioteca, então assim, é isso ou pegar fontes indevidas. Então, sei lá, né? Vai de acordo com a consciência de cada um e o coração de cada um e o bolso de cada um, que importa muito. E tem o livro do Tannenbaum também ali na descrição. É possível perder um livro da biblioteca pelo correio? Cara, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Mas eu não sei. Eu sei que assim, tem como você pegar, por exemplo, o livro da biblioteca de outra cidade, se você tiver uma USP na sua cidade. O que reduz muito a possibilidade de ter uma USP na sua cidade, né? Porque tem tipo em 6 cidades diferentes, alguma coisa assim. Esse link aí, ó, não acessa. Não pode, galera. Não acessa ele, tá? E tem o livro do Tannenbaum também, mas assim, ele é bem menos relevante do que esses outros dois, tá? O do Cormen e do Ziviani. Tem também tudo isso complementar, né? Assim, o C completo total, né? A Science of Programming do Gris, linguagem de programação padrão ANSI, tipo, isso aqui é coisa de C, basicamente, né? Eu nunca peguei para nenhum desses, na verdade, assim, eles são bem complementar mesmo, né? Eu ficaria com um desses dois, se vocês quiserem ler para se aprofundar mais. Beleza, galera? Tá. Então, sobre a disciplina, queria passar. A ideia geral é isso. Beleza? Então, galera, alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina até agora? Tudo tranquilo? Belezinha? É verdade. Eu concordo. Tudo tranquilo, galera? Belezinha? Suave? Beleza, então. Tá. O que eu queria fazer com vocês, então, no resto da aula de hoje, né? Eu queria... Nada. Eu queria tentar fazer uma revisãozinha com vocês de C, só que eu pensei, o Moacir já passou os exercícios lá pra galera, a galera tá fazendo exercício e tal. Eu vou tentar fazer uma ideia, tipo, uma aplicação um pouco mais prática e até uma coisa que a gente vai usar um pouco aqui em ICC, né, em Lab de CC. E aí o que eu pensei em fazer foi que eu fiz isso daqui. Eu fiz um gerador de número aleatório que salva em arquivo as coisas, que mede o tempo, que é um negócio que vai ser legal de vocês verem, medir tempo certinho e tal. Então, Cani, eu provavelmente vou colocar lá, mas eu vou esperar até a aula para falar para vocês os exercícios em si certinho, porque eu iria passar exercício de revisão de CC, tipo,
Eu olhei e falei, não vou ficar passando desistir de revisão de CC, eu espero até semana que vem, a galera já tá fazendo revisão mesmo, e aí semana que vem a gente passa os primeiros de CC2 mesmo, a gente já começa com o exercício disso, né? Se vocês quiserem, eu posso colocar alguns extras ali para vocês revisarem CC1 lá, mas assim, sem valer nota em si. Mas eu pretendo colocar lá, mas falar com vocês, né, abrir oficialmente na sexta que vem só, tá? Até porque vocês precisam ver ainda a parte da teoria com o Moacir e tal, que por enquanto vocês também estão só revisando. A galera está fazendo a teoria junto, tá? Então, voltando aqui, né? Eu vou então tentar fazer esse programinha com vocês de novo. Eu tenho ele já feito, como eu sempre faço, ele aqui, a cola dele, né? Mas eu vou tentar fazer com vocês pra gente revisar os conceitos meio on the fly, né? E depois eu vou rodar uns algoritmos de sorting aqui, baseado com os números que a gente gerou. Beleza, galera? Então, antes que vocês me xinguem, sim, eu vou usar o CodeBlocks, mas sim, tem o Ubuntu aqui, eu posso depois compilar nele, rodar, eu posso abrir o Sublime, eu posso fazer o que vocês quiserem, não tem problema. Eu só acho mais prático que eu simplesmente vou, copio e colo. Olha só. Tem atualizações? Beleza. Eu vou aumentar, galera. Então, assim, eu tô com o Ubuntu aqui, eu tô com o WSL, tudo bonitinho, que nem eu falei semestre passado com vocês. Mas eu tô usando aqui porque eu não tô fazendo muitas alocações dinâmicas pra eu ter que usar o Valgrind nem nada. Mas eu posso rodar o Valgrind depois aqui se vocês quiserem também, tá? Então, vamos lá, galera. Eu vou deixar aqui a minha colinha de sempre, né? Como vocês sabem, eu deixo a colinha aqui do lado caso eu esqueça de alguma coisa, mas vamos tentar lembrar as coisas de CC aqui com vocês. Então, eu vou colocar aqui RNG minúsculo, só para não confundir com o meu outro, ponto .c. Ele não separa mais os minúsculos. Putz. CodeBlocks. Eu tento te defender, cara. Então tá, galera. Vamos pensar o seguinte, né? Vou tentar fazer que nem a gente tá fazendo no fim de semestre passado. A gente precisa fazer um programa. Como a gente pensa para estruturar esse programa legal, como a gente pensa fazer o programa. Na verdade, aquela turma ainda existe. Eu não sei, o Moacir que criou ela e ele que sabe quando ele pôs pra ela morrer. Então, eu não sei. Ela ainda existe lá, cara. A turma existe e lá precisa ser um Run Codes antiga. Ela tá lá. Ignora ela. Ela só existe. Geralmente a galera põe um tanto depois do semestre só porque, tipo, depois que desativa ela morre de vez. Então a galera deixa ela viva, né? Beleza? Então tá, galera. Ó, o que eu quero fazer aqui com vocês? Então eu quero fazer um programa que gera uma lista de número aleatório e eu consiga salvar ele no arquivo. Obviamente, para fazer uma boa revisão, a gente vai salvar tanto em modo de texto quanto em modo binário, e a gente quer fazer funçõezinhas bonitinhas, né, para treinar as funções e para lembrar, fazer alocação dinâmica também, obviamente, para a gente lembrar como funciona C, para todo mundo estar de boa aqui. Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, então, a gente mete a main aqui, né? Pode passar o código colocar no bot. Nos slides, quando eu postar, vai estar lá. Opa. Pra vocês, mas se vocês quiserem, eu reabro aqui. Cadê? NFWJ, isso, obrigado. Muito obrigado. Então tá. Eu vou ter um int main aqui. Então eu vou precisar, se eu quero fazer número aleatório, eu vou precisar usar o rand. Então, nisso eu já sei que, olha, eu vou ter que usar o famoso include stdlib.h, né? E, mais ainda, se vocês lembram, como usa rand, tem uma coisa muito importante, que eu preciso setar a semente do meu rand para não ficar gerando os mesmos números toda vez. Então eu preciso também incluir o time.h. Opa. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu preciso botar uma seed de rand aqui. E se eu não me engano, é assim que se programa, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando a semente do meu gerador de número aleatório. Para quem não lembra, a semente, o que é? Número aleatório não existe na computação, é pseudo-aleatório, e ele basicamente usa um número que eu passo para ele, e esse número serve de base para eu gerar os outros números baseado em mod, expoente, um monte de outras operações que vai por trás. E se eu não mudar a semente do mod, toda vez que eu rodar ele, ele vai gerar sempre os mesmos números. Então a gente usa esse time no aqui para ele pegar o tempo atual
do seu computador quando você executar o programa, que é sempre diferente, né? Cada vez que você executa ele, e aí ele muda a semente do RAND e ele gera números diferentes. Beleza, galera? Então, primeiro de tudo, beleza. Se eu quero rodar um número RAND, ele tá aqui. Agora, a gente vai querer, então, uma lista de números aleatórios, certo? Então, todo mundo lembra como gera ponteiros? Alguém? Vamos lá, hein? Alocação dinâmica, hein? Ó, a gente, então, vai ter uma lista de números, certo? E eu vou querer, então, saber quantos números, né, eu tenho nessa lista. Então, eu vou fazer, então, um list size aqui, para a gente saber quantos números a lista tem que ter. E aí, então vamos por partes aqui. Seria legal o usuário entrar com esse número para a gente, né? Para facilitar a nossa vida. A gente pede então para o usuário digitar o número. Então, lembrando, né? scanf passa sempre o e-comercial, né? Porque você passa o endereço da variável. Se você esquecer o e-comercial, vai dar problema. Não se esqueçam disso. Feito isso, eu vou usar o grande e maravilhoso malloc, né? Para alocar dinamicamente espaço na nossa lista. Então, a gente faz o cache do ponteiro aqui só para garantir, mas ele já faz esse implicitamente, a gente não precisa mais fazer isso hoje em dia. Eu faço então uma malloc, size of int, né? Isso aqui a gente está falando, olha, o tamanho da unidade no meu ponteiro é o inteiro, é 4 bytes, né? Para cada um desses que eu vou fazer. E aí eu multiplico pelo tamanho da lista que o usuário digitar para mim. Tranquilo? Vocês lembram como faz locação dinâmica? Tá beleza. Obviamente, para eu não esquecer, como eu esqueci no meu exemplo, e eu sempre esqueço de fazer isso, não façam que nem o professor de vocês faz. Tá free, meu ponteiro se alocar, galera. Senão o Valgrind vai xingar. O Valgrind vai reclamar com a gente. Beleza. Eu aloquei. E aí, o que eu preciso fazer então, galera? Eu preciso pegar e sortear esses números, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente faz o nosso querido for com o tamanho da minha lista, mais i, e a gente fala então que o índice i da minha lista de números vai receber um valor de RAND, certo? Um número qualquer aí aleatório vai ser recebido para o meu número. Até aqui tudo bem, galera? Né, o basicão aqui, né, de tudo um pouco de CC, declarar variáveis, declarar ponteiro, ler coisas da entrada, fazer locação dinâmica, fazer um for, fazer atribuição dos vetores, tá free, tudo tranquilo. Eu espero que seja todo mundo bem aqui, mas se alguém tiver qualquer dúvida, vai perguntando. Tranquilo então? Beleza, né? Então tá. Eu tenho agora minha lista de número, certo? Tá tudo tranquilo aqui. Agora eu preciso, então, salvar ela em algum lugar, certo? Deixa eu ver se não esqueci nada. Tá tudo tranquilo aqui, eu acho. Deixa eu olhar minha cola, né, galera? Sempre bom olhar a colinha. Eu não esqueci de nada. Não esqueci de nada. Beleza. Agora eu preciso, então... Vamos fazer uma função, né, pra ficar bonitinho. Eu vou fazer uma função para salvar essa minha lista de número num arquivo. Eu vou retornar um int só porque, tipo, vai que o usuário quer saber se foi salvo com sucesso ou não. Ou eu posso fazer um void mesmo e o usuário que se vira para saber o erro. Tanto faz. Eu vou colocar um int só por desencargo de consciência. Então, eu vou fazer write number list to binary file. Pode limitar ou não o range dos números. Se você executar ele assim, ó, sem limitação, que nem eu estou fazendo aqui. Cadê? Eu fiz uma função para gerar eles aleatório, né? Eu fiz. Olha só, sou uma pessoa organizada. Se eu fizer ele rand mesmo aqui como tá, vocês vão ver que ele vai simplesmente pegar e gerar no intervalo máximo que ele pode gerar. Então, tipo, a gente que sabe, a gente pode limitar ele fazendo mod, né? Então, se a gente fizer mod de 100, ele vai gerar de 0 a 99. E aí, se a gente fizer mod de 100 mais 1, é de 1 a 100, no caso, né? Então, a gente pode fazer isso no rand, né? Lembrando a galera que isso é possível de fazer no rand. A gente não precisa porque a gente realmente quer uma lista de número aleatório, só porque a gente vai ordenar depois e é isso. Né? Não importa o intervalo, quanto mais número solto, melhor, até pra gente ver que ordena certinho ou não. Beleza?
Quando não limita, ele vai gerando até o limite que ele consegue gerar, tá? Beleza. Depois eu jogo isso numa função, mas a gente precisa, então, escrever eles no arquivo. Eu primeiro vou fazer escrever em arquivo binário, depois eu vou fazer escrever em arquivo de texto, pra gente lembrar como faz os dois, porque geralmente em CC2 a gente usa bastante arquivo, né? Para ler os números, tal, porque a gente vai ficar digitando na entrada, tal. Então, eu acho que é legal a gente treinar isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de um ponteiro, né? Para o nosso arquivo. Então, lembrando, né, que a gente usa o ponteiro do arquivo. Eu preciso importar stdio porque eu vou usar funções de escrita input e output, obviamente. Então, beleza. Eu preciso do arquivo. Eu vou precisar do fopen, né? Então, o fopen, eu passo o nome do meu arquivo. Como é que eu vou fazer o nome do meu arquivo? Eu fiz uma solução bem legal para vocês, mas por enquanto eu vou falar aqui que é um file name, né? E aí eu tenho um modo que eu vou abrir o arquivo. Então, eu não sei se vocês lembram, deixa eu dar um zoom extra aqui. Tem o modo de escrita, que é o W. Tem o modo de leitura, que é o read, né, o R. E o modo de append, né, que você escreve no fim do arquivo ou lê no fim do arquivo, dependendo do que você estiver acompanhando. E eu posso, por exemplo, escrever... Não, qual é? Droga, não lembro como. Calma aí. Nessas horas, quando a gente esquece, a gente vem aqui e vai C++, isso. E a gente coloca fopen e a gente vê, é o plus, é verdade. Aí a gente com o plus, então a gente pode dar o update além de abrir, a gente pode dar o append além de abrir, a gente vê tudo como funciona aqui ou não, beleza? Então a gente consegue ver todas as combinações e a gente vê aqui o binário e tem até o X também, que é novo, que eu comentei com vocês na aula. Então, eu quero escrever, certo? Eu quero escrever binário primeiro, então a gente coloca para escrever como binário. Beleza. E aí, obviamente, ele retorna o ponteiro do arquivo que eu acabei de abrir. Então, coloco aqui. Eu vou passar o nome do arquivo para minha função, certo? Então, eu vou passar um char asterisco, que é como a gente passa string, né? Se está todo mundo bem lembrado, eu acho que está tudo tranquilo. Beleza. Vamos fingir, então, que eu só preciso abrir ele e escrever. Como que eu vou escrever? Se vocês lembram, eu consigo escrever de um jeito bem de boa o meu vetor com o fwrite, né? E aí eu vou abrir minha cola porque eu nunca lembro a ordem dos 4 parâmetros do fwrite. Então, só para pegar direito aqui. 2 segundinhos, galera. Save number list to binary. Aqui. Então, já vou pegar o bloquinho aqui só para a gente não demorar 200 anos para fazer isso. O que eu vou fazer aqui, né? Primeiro de tudo, eu vejo se ele abriu ou não. Então, se eu retorno null, quer dizer que deu problema para abrir, eu não faço nada. No caso aqui, por exemplo, eu retorno -1, falar que deu algum tipo de erro. E eu trato depois lá na entrada. O fwrite, ele é muito prático para usar, porque você consegue escrever um bloco inteiro de dados de tipo binário, né? Você escreve uma string de byte inteira no arquivo. Você faz o quê? Você passa a lista de número que você quer, que inclusive, né, ela tem que passar como parâmetro. Int asterisco. Opa. Number list. Pronto. Eu passo a lista de número. Eu coloco, então, o size of, né, o tamanho de cada unidade dos bytes que eu quero. E eu coloco, então, o tamanho que eu tenho que passar. E aí, no caso, eu também preciso passar o tamanho da lista, obviamente, né, porque, como vocês estavam discutindo, no grupo do Telegram não tem como eu saber um jeito prático de o tamanho da minha lista ou não, né, de quantos que vai, qual o tamanho que vai ter, quanto que vai ter o meu vetor ou não, a não ser que eu faça uma struct, e a gente pode fazer uma struct também daqui a pouco. E o último parâmetro que é onde eu vou escrever, né, beleza? Então você passa o que você vai escrever, o tamanho da unidade de cada coisa, quantas unidades daquela coisa, então você multiplica um por outro, né, no fwrite vai multiplicar o list size pelo size of int, 4 vezes, né, o tamanho dos números, e salvar aqui no arquivo, beleza? Fiz a operação,
fecha o arquivo, lembra sempre de fechar o arquivo, não deixa ele aberto, consumindo memória, gastando recurso. E aí a gente, beleza, terminou a escrita no arquivo binário, tá? Beleza. Aí, eu vou aproveitar um negócio que eu não tinha feito no meu nessa hora, mas vamos lembrar como faz struct, então. A gente pode, obviamente, começar com o typedef, porque a gente não quer ficar reescrevendo struct o tempo inteiro, então a gente define um tipo, né? Lembrando, typedef a gente define um tipo novo, né? E geralmente usado para struct, mas pode ser para enum também. Eu ensinei vocês a fazer isso com enum, que é bem prático, semestre passado. E aí a gente não precisa ficar escrevendo toda a declaração de novo. Então eu falo, typedef struct number list underline t, inclusive como está no outro código ele deixou aqui, né? Então geralmente aqui eu coloco o underline antes só para ele não confundir com o nome de fato que vai ficar sua struct no final. E aí, na minha lista de número eu vou querer então um int asterisco que é a lista em si, né? E o outro int que é o size dela, né? O tamanho da minha lista. Porque aí com isso eu não preciso mais ficar passando os dois parâmetros, eu passo só a minha lista em si, né? Inclusive, eu sempre fico com um problema de pensar um nome legal para colocar quando eu faço um tipo de lista assim, porque eu tô chamando um negócio de lista dentro de um negócio que provavelmente eu vou chamar de lista na função, eu vou falar list.list, eu fico tipo, eu vou chamar de numbers. Vou chamar de numbers. Tá mais bonito assim. E aí, você pode dar um exit failure, sim. Tipo, você pode dar ele tranquilo, né? Se quiser. Depende de como você prefere tratar o erro, na verdade. Eu tô fazendo assim só pra gente ter um jeito bem simples de tratar, pra não se preocupar muito, mas sim, dá pra você fazer os tipos de exit específicos para cada erro tal. Aí tem o manual do GNU que fala como o Linux pega e trata cada erro de saída, o SO trata eles certinho ou não trata, e aí no caso a gente, por exemplo, eliminaria o retorno de int, né, e faria um void. E só fala tipo, você escreve aí se ele der, ele para o programa inteiro. Aí depende se eu quero parar o programa inteiro, se eu quero simplesmente ignorar que deu erro nesse tipo de coisa e continuar. Depende muito do meu programa, porque às vezes eu não quero que o meu programa exploda quando dá um erro de leitura. Eu quero que ele continue a seguir em frente e só fala, olha, deu esse erro aí, alguém aí trata depois se deu problema ou não. Beleza, Pedro? Mas realmente dá pra gente usar o exit com o tipo de erro. Tem o assert.h também. Tratamento de erro tem muita coisa que dá pra fazer. Geralmente a gente ignora. Assim, todo mundo ignora. Não deveria ignorar, na verdade é uma péssima prática. É o tipo de prática que eu não estou apto ainda a tentar ir atrás. Eu tô tentando primeiro fazer códigos bonitos. Mas também é muito interessante cuidar de tratamento de erros. Sempre bom. Então, beleza, galera. O que a gente vai fazer agora? Então, em vez de eu passar a minha lista, eu vou passar um number list t number list. E aí eu mudo, então, né? Number list.numbers passando number list.size aqui pra minha função. Tá, beleza. Eu preciso decidir aqui o file name, né? E aí, eu tinha feito uma coisa antes da aula para fazer um jeito legal. Primeiro de tudo, geralmente, eu quero fazer um define de um nome padrão para minhas coisas, né, do meu arquivo. Então, o nome define é como a gente define palavras que vão ser substituídas em tempo de compilação por outras coisas. A gente pode colocar um comando, a gente pode colocar um número, um valor específico, a gente pode colocar o que a gente quiser no define. Eu vou fazer define file name, né? E eu vou colocar tipo number list. Deixa eu ver o que eu coloquei, só para ficar igual. Aqui. Number file eu chamei number list. Pronto. Só para ficar igual, porque eu já criei eles. E eu não quero criar dois arquivos com o mesmo nome igual. E aí, não só isso, mas como a gente vai fazer arquivo binário e arquivo de texto, é legal a gente separar a extensão. Né? Geralmente arquivo texto a gente chama de txt e normalmente binário a gente chama de algo. Geralmente de .dat. Então eu também criei isso daqui, né? Number file extension, text extension, number file binary extension.
não precisa colocar uns nomes tão grandes nas variáveis constantes, a gente também pode colocar underline aqui, se vocês quiserem, fica muito mais fácil de ler, tá? Se a gente fizer assim. Assim, o que importa é que vocês vão ter essa palavra bonitinha, né? Se vocês, revisando aqui o do define, que aí você coloca essa palavra e aí se você quiser um dia mudar a extensão, você só muda aqui em cima e tudo no código que usa ela muda junto. Então, constantes, qualquer outra coisa assim, é sempre legal de usar um define. Beleza, galera? E aí a gente vai usar, então, esses defines para construir o nome do arquivo. Por quê? Porque eu quero concatenar isso com o tamanho da minha lista. Porque aí eu quero gerar várias listas com tamanhos diferentes de números aleatórios para ficar fácil de testar nos nossos algoritmos de ordenação, de busca, ou o que é que seja. Beleza? A ideia tá fazendo sentido para vocês? Aí, galera, então, se alguém tiver dúvida, pergunta, viu, galera? Tá. Aí o que eu quero fazer? Né? Eu quero fazer muitas coisas, na verdade, eu tenho para fazer agora. Mas, primeiro de tudo, eu acho que a gente pode fazer essa parte de construção dos nomes, né? E aí eu vou abrir minha colinha só para ver se eu não esqueci nada na geração. Tá, eu vou criar os números no arquivo binário. Beleza. Então vamos criar o nome, né? Verdade. Decisão de projeto. O que eu posso fazer no meu projeto ou não, né? Vamos lá. Eu tô aqui fazendo meu número, né? Meu gerador de número aleatório e tal, e eu preciso salvar ele, certo? Eu poderia vir aqui, chamar ele na main, a minha função de gerar arquivo binário, e aí eu poderia, por exemplo, aqui passar o nome do arquivo se eu quiser. Totalmente válido, faz sentido. A única coisa que eu precisaria é aqui na main salvar o nome antes. Porém, no geral, né, toda vez que a gente for salvar o arquivo, a gente já quer ter o nome do arquivo ali para salvar. É uma decisão de projeto, mas logicamente, né, se a gente for para pensar, faz sentido que a gente tenha só um comando para chamar, para salvar o arquivo, para não ter dependência de dois comandos que fazem a mesma coisa, que dependem um do outro, né? O ideal é ter uma função só que você chama e ela já escolhe o nome do arquivo e salva o arquivo que a gente quer. Por isso, o ideal mesmo é que se a gente for usar essa função, a gente só coloca ela aqui e em vez da gente passar o file name para ela, a gente só passa a lista de número que a gente quer salvar e aqui dentro dela a gente gera o nome do arquivo baseado na lista de número e nos nossos defines, tá? Eu estou discutindo isso com vocês porque é realmente uma decisão de projeto, não tem o mais certo, o mais errado, mas é mais limpo o código quando vocês tentam deixar sem esse tipo de chamada de função, de chamada de função perdida, né? Entre que dependentes, né? O Uncle Bob fala do não tem que receber o endereço da struct. O endereço da struct write. Deixe-me ver. Aproveitar que está aberto aqui. Vou ver se ele recebe o endereço ou não. Calma aí. Fwrite aqui. É um ponteiro. Isso, é o endereço. Bem lembrado. Ele recebe o endereço do buffer. Mas como ele... mas ele já é um ponteiro, então eu acho que está tudo certo. Porque ele já é um ponteiro aqui. Então o primeiro elemento é o endereço. Então eu acho que vai... Eu acho que está tudo sob controle passar só o ponto numbers. Porque ele é em si só um int asterisco. Que eu não estou passando a struct que está na stack. Eu estou passando o int asterisco, que é um ponteiro para a lista que está declarada na heap, tá? A única coisa que eu preciso é aqui eu arrumar isso. Que isso daqui eu não arrumei ainda. Então eu vou fazer um number list t number list e aí sim eu vou fazer isso aqui, né? Number list ponto size number list ponto numbers. E aí sim eu coloco number list ponto size aqui. Numberlist.numbers e hunt. Não. Tá. Aí sim eu passo meu numberlist e aí eu dou free em numberlist.numbers. Tá, beleza. Dando essa arrumada aqui,
nossa decisão do projeto, então, a gente vai criar um nome do arquivo dentro da função de escrever no arquivo para não ter uma chamada dependente da outra, duas funções dependentes na main. Né? A gente sempre tenta evitar isso, né? Esse tipo de dependência de função. Se a gente quiser ser mais claro ainda, a gente poderia ter essa função chamando uma função especificamente para escrita e chamando uma função especificamente para gerar o nome. Né? A gente pode dividir isso caso, por exemplo, a gente tivesse locais do programa que chamassem só essa escrita aqui, por exemplo, e que a gente quisesse passar em outras ocasiões o nome do arquivo, tá? No nosso caso não precisa, no nosso caso vale a pena a gente simplesmente chegar e criar o file name logo antes aqui. Né? Então a gente teria uma função file name igual a create file name. Por acaso eu tenho em outro arquivo e aí o code block já completa aqui. Mas a gente quer uma função isso daqui, que a gente simplesmente vai passar o tamanho da lista, né? Numberlist.size. E a partir disso criar um nome do arquivo. E aí agora a gente mexe com strings. Nossa revisão de strings vem para cá. Tá. Eu vou então retornar um char asterisco, certo? Que esse char asterisco é o que vai ser o nosso file name. Beleza. E aqui eu vou passar um int, né? List size. Tá. E que a gente quer, então... Mas no caso, ele vai ficar escrevendo sempre na posição 0. Era uma malloc também, isso. Obrigado por me lembrarem. Ele vai... O endereço na posição 0, ele pega o endereço, que é a posição 0, e aí ele vai pegar o tanto de bytes a partir da posição 0, deixa eu vir aqui na frente, isso, aqui. Ele vai começar aqui, na posição 0, certo? O endereço onde começa o meu ponteiro, meu vetor aqui, no caso, de alocação dinâmica. E ele vai pegar todos esses bytes a partir da posição 0, todo esse bloco de memória ele vai jogar no arquivo. É isso que a FRET faz. Ele tem que partir da posição 0 e ele vai pegar todo o bloco de memória depois do 0 e jogar no arquivo. Tá? Por isso que sempre é a posição 0, na verdade. Né? Você sempre passa a posição 0 aqui, porque é onde ele vai estar escrevendo no arquivo. Isso é verdade. Só que o TXT acaba sendo um pouco mais rápido a escrita do que o binário. Por incrível que pareça, eu vou provar para vocês aqui, depois, quando a gente coletar o tempo. O que é bem contraintuitivo, mas acontece. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos criar o nome do arquivo. Primeira coisa que eu preciso é saber o tamanho, né, do meu nome do arquivo para alocar dinamicamente o tamanho da minha string, ou fazer, obviamente, um tamanho gigante suficiente, mas, poxa, vamos treinar a alocação dinâmica, né? A gente vai pegar o tamanho que a gente quer, tudo bonitinho e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro precisa do início, né, da nossa introdução desse tamanho aqui. Para facilitar, eu vou criar um int file name size. Não, tranquilo. A gente coloca o file name size aqui, esse daqui vai ser o tamanho do alloc, da alocação do meu file name, beleza? O que ele vai ser? Ele vai ter, então, o strlen, então nisso eu preciso incluir a string.h, aí vai ter o tamanho dessa string aqui, ele vai pegar qual é o tamanho, deixa eu dar um include aqui, já para facilitar a vida, string.h, mas eu vou precisar pegar quantos dígitos tem, né, a minha lista. Eu preciso saber o tamanho dos dígitos. E aí, como a gente faz isso? A gente pega o list size, divide por 10 e soma 1. Né, porque aí a gente vai saber quantas dezenas tem no meu tamanho da lista. Então, se eu criar um de 1000, ele vai dividir por 10, vai dar 3, e aí eu somo 1, que vai dar 4, que vai ser 4 algarismos, né? Então, esse sheetzinho aqui para saber o tamanho. Soma 1, obviamente, porque a gente está dividindo por 10 e tal, né? E, para terminar o rolê, a gente vai, então... Cadê? Tem extensão, né? Então, a gente vai pegar a extensão dela,
assim, tanto faz a extensão, no caso, vai ser de 3 dígitos, mas a gente poderia fazer específico para cada um. Eu vou fazer a mesma, só para a gente não ficar 200 anos fazendo isso aqui, tá? Então eu vou pegar esse strlen e eu vou somar 1 também, porque no final a gente precisa do /0, né? Lembrem, strings terminam com /0. A gente sempre precisa reservar um espaço para elas, tá? Beleza. Então eu vou reservar esse espaço para ela e eu vou... Oi. Eu acho que você está atribuindo uma variável errada aí, é file name size, né, que você quer colocar. Isso, obrigado. Detalhes muito importantes. E aí, eu vou pegar então que o meu file name começa com, aliás, né, strcopy, file name e number file, aí depois eu vou concatenar as coisas. Para concatenar o meu dígito, eu tenho um jeito de fazer isso aqui, que eu salvei aqui só para a gente fazer um pouquinho mais rápido, que é o seguinte, eu consigo... Cadê? List size... Caramba. List size string aqui. Com sprintf, né? Existe uma função que chama sprintf. Eu vou abrir aqui para vocês verem o que fazem. Mas a gente consegue salvar um número com uma string que representa aquele número, tá? Que é exatamente o que a gente quer para poder salvar no arquivo. E aí, eu vou criar então um asterisco, que é string do tamanho da minha lista, só para a gente poder fazer isso bonitinho, para salvar de acordo com cada tamanho, né? Todo esse trabalho só para ficar bonitinho. E aí eu preciso de novo desse número aqui, né? E aí, para precisar de novo desse número aqui, a gente vai pegar e falar, ah, não, eu tô de boa, eu não quero isso, eu vou salvar isso em algum outro lugar. Então, eu vou falar aqui, esse aqui, esqueci só de atribuir aqui na linha de baixo, isso. Beleza. Não, sai, show. Não debuga. Então, beleza, eu tenho isso aqui salvo, pego n-digits. E aí a gente simplesmente pega e faz isso aqui, né? A gente tem o número de dígitos aqui, a gente pega isso aqui e salva. Aqui a gente tem, então, a string dos meus dígitos da lista, beleza? E aí, o que a gente faz é que a gente copia agora essa string aqui, a gente concatena com o nosso file name. Opa! A gente vem aqui, file name, list size string. E por fim a gente concatena a extensão, né? E aí a gente finalmente tem a nossa string formada, que aí a extensão vai depender de cada um, né? Então aí a gente precisa ver se a gente vai criar com a extensão de TXT ou se vai criar com a extensão de DAT, que aí vai depender. Isso sim faz sentido a gente passar como parâmetro, porque fica mais fácil para nossa vida. Senão a gente tem que fazer um if aqui dentro ou alguma gambiarra externa. Então a gente passa aqui um file extension, né? Esse é o único caso que a gente não vai fazer dentro da nossa função e vai passar por fora. Feito isso, galera, a gente retorna, né, o file name que a gente gerou. Beleza. Isso aqui é mais para lembrar, então, que existem bibliotecas da string, que você consegue fazer a cópia de uma string para outra, que você consegue concatenar uma string no fim da outra. Existe o sprintf, que você consegue transformar inteiro em string, para transformar string inteiro o HY, só lembrando. De novo, alocação dinâmica rolando aqui, né? Os mallocs, tal, size of char vezes o tanto de dígitos, mais um pro /0 no final. Léo, Diga. Tipo, ali você esqueceu de fazer o malloc do file name. É um ótimo ponto. E, tipo, outra coisa que eu ia perguntar é que você fez esse strcopy aí, o primeiro.
é strcop file name number file. Mas, tipo, dá pra, se, por exemplo, você tivesse feito um calloc aí e tivesse tudo 0 dentro da string, daria pra fazer um strcat? Aí, tipo, ele concatenaria no começo? Aí eu usaria só strcat? Ou não? Dá, porque tudo vai ser /0. Como ele, se você inicializa com 0 é o /0, né? Ele vai conseguir, eu acho que sim. Tá. É pra dar certo, porque como tudo vai ser /0, né, ele vai começar a partir de onde ele acha o /0 para concatenar. Então ele vai escrever desde o começo. Então é para dar certo sim. É para dar certo sim. Calma. O sprintf funciona como HY? Acho que sim. O sprintf é uma função meio estranha. Eu vou abrir aqui a documentação para vocês darem uma olhada. Sprintf. Ele escreve o dado formatado numa string, né? Então, assim, eu acho que não vai funcionar exatamente o contrário, mas basicamente você passa a string, né? Que você vai salvar ela, e aí a formatação como se fosse num printf mesmo, né? Então, aqui no exemplo, até ele usa com uma string complexa aqui. Deixa eu dar um zoom. Isso. Ele usa %d, escreve plus, escreve %d, escreve o is, escreve %d, entendeu? Então, tipo, você salva como se fosse um printf, só que você está salvando numa string mesmo, né? Por isso que eu usei o %d, porque ele salva um inteiro. Ela é bem interessante. Ela é estranha, mas ela é interessante. Ela é do stdio padrão, né? Então, ela serve para você fazer esse tipo de formatação em escrita. Ela é bem legalzinha. Beleza? Tá. Aí, galera, vamos voltar pro código. Eu vou fazer uma log que eu tinha esquecido. Muito bem lembrado. Lembrei que eu tenho vocês e eu tenho a colinha, se tudo der errado. Size of char vezes list size. Cadê? File name size. Isso. Beleza. É para isso dar certo. Eu espero que isso dê certo, senão até a cola depois, em última instância. Tá. Agora sim a gente está criando o file name, tá colocando o file name, criando aqui. É só para poder fazer a alocação dinâmica dele. Porque como eu ia concatenar várias strings, eu precisava saber o valor no final e ele depende do meu número. E eu tenho quase certeza que essa fórmula tá totalmente errada. Que eu fiz, tipo, pensando, nossa, eu sou um gênio, isso é fácil de fazer, e tá totalmente errado. Mas assim, a gente finge que tá tudo certo, tá? E que isso vai te dar um número de dígito e não simplesmente, por exemplo, 60 dividido por 10 a 6. Ninguém viu, tá? Eu precisava fazer coisa com expoente aqui, mas assim, a gente finge que tá tudo certo. Isso daqui vai dar muito errado. Mas a gente só tá alocando o tamanho aqui. Depois eu penso qual é a fórmula certa. Eu lembro que tem uma fórmula converte. Eu só fui muito burro aqui. Vamos fingir que nada aconteceu. Depois de a gente terminar, eu volto pra lá. Então, beleza, galera. Eu tenho, então, o nome do arquivo. Eu vou pegar o nome do arquivo e escrever aqui. Eu vou escrever a lista que eu gerar. E é para isso funcionar para arquivos.dat agora. Eu vou compilar e vai dar um monte de erro. Porque eu esqueci de declarar o file name, obviamente, asterisco file name, né? E eu não estou passando aqui o tipo de extensão. O tipo de extensão que eu quero é binária. Então eu vou passar o tipo de extensão aqui na minha função. Beleza, agora ele deve compilar. Sim. Se eu rodar aqui e pedir para ele gerar 100, ele deu erro. Ou não, porque eu não estou retornando nada. Return 0 aqui. Esqueci o return da main. Caramba, galera. Não, ele está dando algum erro. E obviamente não está gerando esse número e não está atualizado. Não, ele está assim. Oh boy. Ele está dando algum erro muito louco. E aí é essa hora que a gente abre no Linux. Então a gente vai, manda um gcc, -o, rng 2.6, aqui é um R, deixa eu dar zoom aqui para vocês. Vamos compilar. Vamos meter um ponto /rng e vamos digitar 100.
Ok, aparentemente ele tá rodando o número. O problema de eu tentar abrir isso é que ele virou um ponto .dat, né? E aí, se vocês lembram, arquivo binário, olha que bonito. Eu não sei se tá certo ou não. Tá. Ele tá dando algum erro no final, que eu não sei o que é. Eu posso tentar rodar um Valgrind depois. Mas por enquanto a gente finge que tá tudo sob controle, né? Talvez tenha sido free. Não sei. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu não tô retornando quando dá certo. Aí ele dá sempre erro e dá exit. Desculpa, galera. Eu sou burro. Agora vai funcionar. Quer ver? Ok. Não tinha nada errado. Olha só. Ponto positivo. Beleza, galera. Eu tô escrevendo agora em binário, então. Vamos fazer a escrita em texto. Então a gente copia aqui o que está no binário, basicamente. Muda para falar que é para escrever em formato de texto. O file name vai ser igual, só que a gente muda. Opa. Text, né? E aí, em vez de a gente abrir com WB, a gente abre com W, né? E aí, em vez de a gente usar o fwrite, a gente vai usar o f printf. Só que a gente vai ter que escrever um por um do nosso vetor. Então, int igual a 0 e menor que o tamanho do number list, mais i. A gente vai então, opa. Eu não lembro a formatação exata do fprintf, deixa eu abrir aqui a minha colinha, só para lembrar como escreve, e eu não tenho que abrir o Stack Overflow, cadê? Text file, isso. Então o fprintf é assim, o arquivo, %deu/n, e aí eu escrevo numberlist.numbers i. Né? Então assim, para escrever em texto, a gente geralmente usa fprintf, tem o fputs também, se você quer escrever direto uma string. No caso, como a gente está escrevendo números, o fprintf é mais recomendado, porque a gente escreve cada número no seu lugarzinho, passa então o ponteiro do arquivo, passa a formatação do que a gente vai escrever e o que está dentro da formatação, que no nosso caso são números, né? Uma sequência de números. Depois de terminar, fecha o arquivo, retorna. Se der problema, dá exit. Então é para estar tudo sob controle aqui, certo? E aí se eu chamar ele aqui, então text file é para tudo dar certo, né? Então vamos executar aqui. Eu vou passar 100 como parâmetro. Ele executou e eu vou abrir aqui a pasta para vocês, só para vocês verem. Aqui. Oh, não. Isso, pronto. Tá ótimo. Assim eu consigo ver. Isso, assim todo mundo vê. Ótimo. Até minha miopia vê. E aí a gente tem o arquivo aqui de 100, que se a gente abrir, ó, ele tem aqui 100 números aleatórios. E aí, finalmente falando do random, né, ele gera aqui até o máximo de capacidade que ele puder. Né? Então ele gera 30 mil, 20 mil, ele vai gerando aqui aleatório pra gente. Beleza, galera. A grande revisão de CC1 aqui, né? Tá. Agora, eu vou fazer um negócio pra vocês aqui, que eu vou só copiar, e aí eu explico pra vocês, fica mais rápido, pra gente não ficar infinitamente aqui. Eu quero medir quanto que vai demorar para executar esses dois, porque depois eu quero testar uns algoritmos de ordenação para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Né, eu vou explicar essa, que eu vou usar umas coisas específicas da Time, então fica mais fácil a gente explicar aqui, porque nem eu sei de cabeça. Né? Eu fiz uma função para mostrar o tempo atual, e ela depende dessa daqui de medir o tempo. Como eu consigo medir o tempo de um programa em C? Eu posso usar time.h, e aí, o que eu preciso mesmo fazer nela? Eu preciso chamar o clock, que ela vai pegar o clock atual do meu computador. Esse clock, ele retorna um time underline t, que é uma struct que representa tempo, tá? E aí, o que eu vou fazer, então? Eu fiz uma função, que ela funciona um pouco como funciona o str token, que basicamente eu consigo passar algo para ela e ela retorna algo, e ela retorna o tempo atual, que eu posso salvar ou não. Se eu passar um tempo específico, ela já salva no lugar. Né? Ele salva naquele tempo que eu passei. Mas se eu passar null como parâmetro, ele pega pela primeira vez o tempo e conta o relógio pela primeira vez. Ele inicia o relógio, ele retorna o clock que você queria, tá? Então o que eu estou fazendo nessa função?
eu vou chamar ela na minha main. Quando eu passar null para ela, quer dizer que a primeira vez que eu estou usando ela, eu inicializo o meu clock. Então eu tenho que retornar o meu clock, porque eu passei null, e aí eu pego o resultado do meu clock e vou salvar numa variável do tipo timet na minha main, e aí depois eu só preciso passar de novo essa variável para minha função quando eu quiser atualizar ela. Com isso, eu vou pegar a diferença do clock atual menos o que eu passei, e aí eu vou chamar essa função que mostra o tempo, eu vou fazer uma conversãozinha pequena ali, e aí eu tenho finalmente o tempo em segundos que demorou para executar desde que eu chamei pela última vez essa função, tá? E aí no caso eu retorno o time só porque se eu quiser salvar, né, sei lá, como eu já tenho que retornar uma vez, eu retorno as 2 vezes, e aí se o usuário precisar especificamente salvar, mas como eu tô passando por referência, esse meu time eu altero, né, quando eu uso aqui o ponteiro dele, né, eu acesso ele, eu já altero o valor, por isso que eu não preciso pegar nada no retorno, tá? Esse meu showtime, o que eu faço com ele? Eu pego o meu tempo, eu dou um cache específico nele para double, porque ele é do tipo time, né? É um outro tipo, eu forço ele ser double, eu divido por essa macro, que ele pega o seu ciclo de clock do seu PC, e ele vê quanto é, para que assim eu consigo transformar essa medida em segundos, né? E aí eu pego o resultado, então, da divisão do tempo atual pelo clocks por segundo, e eu tenho o tempo que a minha tarefa executou. E eu tô só printando aqui na tela. Tô falando, ó, demorou tantos segundos aqui pra fazer a tarefa, tá? Beleza. Tranquilo aqui? Tipo, eu vou depois deixar o código pra vocês e tal, mas é assim que mede, né? Não tem muito segredo e não tem muito como fazer diferente disso. Eu preciso chamar o clock e aí eu fico fazendo a diferença da chamada anterior do clock com a atual. Eu só tentei fazer uma camada de chamada de função mais bonitinha e versátil. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês, primeiro de tudo, né? Eu quero vir aqui na main e eu quero falar assim, beleza. Vamos ver quanto tempo eu demoro para gerar aleatoriamente, né, os meus números. Só por curiosidade. Né, como a gente vai medir muito tempo em CC2, é legal a gente ter o tempo da nossa máquina. Né? Então eu vou pegar isso aqui, falar que eu tenho um time underline t execution time. Opa. Execution time. Então, eu pego o primeiro tempo com execution time, e aí depois que gerar os números, eu chamo a mesma função e eu já passo o meu execution time agora. Né? Eu passo o endereço dele, lembra que eu estou passando como referência. Aí eu vou pegar e falar assim, beleza, esse foi o tempo, né? Eu chamei antes, aqui, e eu chamei depois, então eu tenho o tempo que tomou para fazer exatamente essa variável. Aí eu vou falar, quanto tempo será que demora para escrever, né, no arquivo em binário? Beleza, eu chamo ele de novo e ele já vai imprimir porque ele já tem salvo o tempo anterior nele. E eu chamo de novo aqui para ver quanto demora para escrever um arquivo texto. Tá, galera? Então é para a gente medir o tempo. Se eu rodar aqui, ó, eu vou falar, gera aí um arquivo de 100, né, 100 números aleatórios. Ele não demorou basicamente nada para gerar, fala que demorou 5 segundos para gerar o arquivo binário e o arquivo texto 0.006. Né? Aí eu vou pegar e falar assim, beleza, e se eu criar então de 10 mil? Não demorou basicamente nada de novo para gerar aleatoriamente, 1.8 segundos para executar a tarefa de binário e 0.039 para criar o arquivo de texto. Né? Então eu consigo ficar gerando aí, sei lá, 100 mil. 1 milhão. Vamos gerar 1 milhão. Pronto. Vou gerar aqui 1 milhão com vocês, ó. Demora. Aí. Percebam que tá meio estranho esse tempo. E provavelmente tem a ver com o clock. E eu não tenho certeza como arrumar isso ainda. Eu estou tentando entender como funciona essa função de tempo. Dá pra fazer start.clock, pressione end clock. Isso é legal também. Basicamente a mesma coisa, só que fazendo com struct, né? Isso é bem legal também. Não é struct, não. Acho que foi uma chavinha ali. Mas eu digo, é só dar o start antes de começar a função, e aí quando eu terminar, dar o end, depois fazer a conta. Sim. Tá, sim. É o que eu queria fazer de uma por uma, só que por algum motivo, cara, tá estranho o retorno disso aqui.
Tá muito estranho o retorno que ele tá dando do tempo. Mas, em teoria, é assim que funciona. Tá na documentação que é pra usar assim. Só que vocês viram que, tipo, demorou um tempão e ele tá imprimindo um número pequeno. Apesar que o printf é meio zoado. A ordem, a sincronicidade dele de imprimir. Então, eu não tenho muita certeza. Porque eu tô fazendo time, dividir pelo clocks per second, tá? Eu vou dar uma olhada depois da aula. Tipo, eu quero entender um pouco melhor isso. Porque, em teoria, é o que tá na documentação pra fazer assim. Só que a documentação está dando números estranhos, como a gente viu. Então, não tenho certeza. De qualquer jeito, agora a gente tem um gerador de números, né? De uma lista de números aqui. Certo, galera? E a gente consegue, então, criar o número que a gente quiser, o tamanho que a gente quiser da lista. Abre a lista de 1 milhão, ó, tem realmente 1 milhão de números aqui pra gente verificar. Beleza? Antes de eu fazer a última partezinha da aula, que não é pra demorar muito, eu não vou programar em si com vocês, eu vou só mostrar. Tudo sob controle? Tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Belezinha? Todo mundo lembra de CC1, então. Tá tranquilo, a revisão tá de boa. Tá suave, né? Então tá. Então, galera, o que eu quero fazer aqui com vocês? Né? Eu criei isso daqui, que é um arquivo que tem vários sorts, que eu quero mostrar para vocês o grande poder de um algoritmo rápido, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho a minha lista de número, igual eu tinha antes, só que aqui eu tô chamando de lista, o número, tá? Porque eu mudei on the fly, depois eu arrumo isso quando eu for mandar para vocês. Uma coisa que eu quero falar rapidinho com vocês, né? Como eu vou ler esses arquivos? Né? Só para lembrar, então, a leitura. Eu tenho um arquivo binário que eu vou passar e que eu não sei o tamanho dele. Eu tenho como contornar isso, sem muito problema. Eu só fiz do binário, eu não fiz do arquivo de texto aqui ainda, não deu tempo. Mas como é que eu posso fazer? Eu posso pegar o tamanho do meu arquivo usando a ftel e o fseek, né? Então eu abro meu arquivo com leitura binária, RB, eu vejo se não está nulo, obviamente, aí eu posso dar o exit, eu posso tratar o erro como eu achar melhor. Eu dou o fseek, lembrando, fseek, você passa o ponteiro do arquivo, você passa onde você quer começar, no caso 0, eu quero começar realmente no meu começo, e o seekEnd é uma flag que fala, olha, vai até o fim do arquivo, né? Depois que eu fizer isso, eu dou ftel, que o ftel fala onde está o ponteiro do arquivo, né, em bytes, que ele foi percorrido. E eu retorno o tamanho em bytes, né, que ele retorna oficialmente um long int, então eu retorno, só que eu retorno como int mesmo, eu trunco ele, faço conversão implícita, né. Eu fecho o arquivo, obviamente, e aí o que eu estou fazendo aqui olha, pega o tamanho do arquivo, eu sei que o meu dado que está no arquivo são inteiros. Então eu pego o tamanho total do arquivo, divido pelo tamanho de inteiros, porque eu sei que ele tem 4 vezes menos inteiro do que o tamanho total, porque o tamanho é em bytes, né? A gente precisa lembrar disso. E aí eu vou pegar então o tamanho do meu vetor é o numberList.size, né? Como a gente definiu aquele struct. Aí eu abro o meu arquivo e aí sim eu consigo dar o maravilhoso fread. Em uma linha só eu leio tudo que eu preciso ler, salvo no meu vetor. Tá lindo, maravilhoso. Tá feita a leitura, né? E obviamente eu retorno minha lista, tá? Beleza. Feito isso, eu coloquei aqui pra gente, assim, uma implementação muito difícil que eu peguei da Wikipedia, do Quicksort, que aí depois a gente vai entender, porque o Quicksort parece trivial, só que é horrível de entender como funciona, porque, cara, quem teve essa casa do Quicksort é uma pessoa, foi genial, assim, foi uma pessoa sensacional, porque o Quicksort é uma sacada que depois que você entende, você fala, cara, isso é muito simples de entender, mas até você entender como funciona, é magia negra, é muito louco o Quicksort. Eu também trouxe para vocês o melhor algoritmo de ordenação do mundo, chamado Bogosort, e eu vou explicar para vocês como funciona essa maravilha da humanidade. E eu fiz um Bubblesort para comparar, né? Que o Bubblesort é o mais simplesão de fazer. Eu fiz o Bubblesort, tipo, da minha cabeça, que com certeza não é o mais otimizado possível. E eu fiz literalmente só pra gente ter uma comparação porca mesmo, né? Pra gente ver como funciona algo n quadrado. Isso aqui seria n quadrado? N quadrado, n vezes n, né? E aí eu também fiz a função, então, de mostrar o tempo, ter o Quicksort aqui fazendo as coisinhas dele. E o que eu tô fazendo aqui?
eu tô fazendo do jeito porco pegar o nome do arquivo, então eu digito o nome do arquivo ali e eu carrego o arquivo. Eu tô lendo o arquivo binário, eu tô copiando o vetor 3 vezes para poder ordenar eles, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô copiando aqui ele só copiando. Eu pego o vetor desordenado, mostro pra gente, e aí meço quanto demorou só para mostrar ele ordenado, para eu poder fazer o quick sort, porque obviamente eu vou fazer o mais rápido primeiro. Aí depois eu vou mostrar o vetor ordenado, fazer o bubble sort e fazer, por último, o bogle sort, tá, galera? Então eu vou mostrar para vocês a maravilha dos algoritmos de ordenação. Eu vou começar com 10. Eu consegui executar, tá, galera? Eu consegui executar com 10, ó. Então, esse era o meu vetor bagunçado, eu ordenei ele, certo? O meu bubble sort tá ordenando de ponta cabeça, tá, galera? Eu falei que eu fiz ele nas coxas só para medir. Ó, a gente vê que o quicksort e o bubble sort foram executados. Opa, perdão. O bubble sort e o quicksort foram executados um pouquinho mais ou menos rápido, né? Então nem deu para contar em milissegundos o bubble sort, o quicksort. E o bubble sort, isso aqui é a impressão, tá? O bubble sort ele demorou um pouquinho mais. E o grande bubble sort ele demorou um tanto a mais. E a gente vai entender por quê em breve. Eu estou guardando melhor para a final. E a gente vai agora, com sorte, vocês vão entender por que eu estou falando com sorte, tentar ordenar 50 números com o bubble sort, tá? Ele está ordenando ainda, tá? O bubble sort. Não terminou o resultado, ó. Então, o quicksort, ele demorou nada. O bubble sort demorou já um tiquinho. E o bubble sort, a gente está aqui torcendo para que tudo dê certo e ele consiga achar a solução. Ele talvez não consiga, vamos ver. 50 é um número meio pesado para ele, mas a gente espera que ele consiga, né? Talvez. Eu vou esperar um pouquinho. Ele geralmente consegue, em tempo hábil, conseguir 50. 100 eu já não ponho minha mão. Mas vamos esperar um pouquinho, galera. Complicado, né? Como tá a vida de vocês, galera? Tudo bom? Eu acho que não foi dessa vez. Putz, cara. Eu sei que eu sou azarado na vida, mas esse nível de azar é outro nível, galera. Putz. Sorte no azar. Galera, ó. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, galera. Fecha o Chrome. Não, o pior de tudo é que não é nem por causa de processamento. Eu só vou fazer com um número alto só pra gente ver o bubble sort demorando, tá? E aí eu mostro pra vocês o bubble sort, que é uma obra-prima da humanidade. Eu vou tentar ordenar number list 10.000.dat. Vai demorar pra imprimir, né, galera? Calma aí. Deixa eu não mostrar o vetor ordenado. Só pra gente não ficar vendo uma lista gigantesca. Eu vou comentar aqui. Só pra ficar fácil a gente ver. Vocês já acreditaram em mim que tá ordenando, né? Então, tá tudo tranquilo. Não, tá ordenando. Eu nem vou me preocupar em tapar o bubble sort, não vai chegar lá. Então, number list 10.000.dat. Vamos lá. Olha, o bubble sort conseguiu fazer rápido, então 10.000 foi pouco. Não. 10.000 foi pouco. O bubble sort tá me desafiando. Eu fiz com 1 milhão, né? Então, calma aí. Eu também preciso do zoom que nem eu tenho chegado. 100 mil, 1 milhão. Ponto dat. Agora o bubble sort não foi. Então, galera, ó, o bubble sort para 1 milhão a regra, tá? Eu só queria mostrar isso. Quick sort já fez, já tá ordenado. E aí o bubble sort tá regando aqui, ó. O bubble sort para 1 milhão, acho que ele não... Acho que ele demora muito tempo pra ordenar.
muito tempo. Percebo que já se passaram pelo menos uns 40 segundos desde que começou a ordenação, eu imagino. A gente pode perceber aqui como tá muito rápido, né, essa grande ordenação. Isso porque 1 milhão nem é tanta coisa assim, né? O Quicksort fez rapidinho o negócio. Eu vou até parar, não vai rolar. Eu tenho de 100 mil. Eu tenho de 10 mil e depois de 100 mil. Eu tenho de 100 mil. Eu vou rodar de 100 mil. Vamos ver se o Bubble Sort consegue 100 mil, hein? Vamos lá. Number list. Ponto dash. O Quicksort foi 5 segundos e pouco. Quer dizer, 5.4 milissegundos no caso, né? Ó, o Bubble Sort arregou, cara. O Sort, acho que até 100 mil ele também já não tá conseguindo muito não. Mas eu acho que ele vai dar uma solução em alguns segundos. Não poucos segundos, mas em alguns segundos talvez. Vamos ver, hein? Galera. Bubble Sort também não aguentou. Vou deixar ele rodando enquanto eu explico as coisas. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver. Oh, ele foi. Só porque eu falei, ó. Aí, foi uns 40 segundos. Uns 40 segundos aqui, ó. Ele foi. Pelo menos, né? E aí conseguiu. Então, galera, vocês percebam a pequena diferença, né? De tempo entre o Bubble Sort e o Quicksort. Eu vou deixar rodando só pro Bubble Sort um dia tentar alguma coisa. Então, galera, vamos lá. O que é isso, né? O que tá acontecendo? Que eu fiz esses dois comparativistas que são os algoritmos, então pra vocês verem. Ó, da hora. Vamos explicar um pouco o que está acontecendo aqui, que isso basicamente é o que a gente vai ver o semestre inteiro, tá? Vamos lá, Bubble Sort, vocês conhecem, né? Esse vídeo aqui eu sei que vocês já viram, que vocês me falaram. É um vídeo ordenando, então, com o Bubble Sort, que como é que ele fica fazendo... Nossa senhora, meu ouvido. Que basicamente ele fica trocando de um em um, percorrendo o vetor inteiro, e depois ele percorre tudo de novo, ordenando, e ele faz essa ordenação aqui super rápida, né? Olha só. Tem o vídeo robozinho também. Tem um monte de vídeo legal. A gente vai basicamente estudar a fundo esses algoritmos durante o semestre, como eles ordenam e o tempo de execução dele, como calcular isso, né? Então, basicamente, esse é o Bubble Sort aqui, né? Super rápido, né? Tem o da dança da hora também. Ele vai ordenando, fica sempre um buraquinho, mas ele vai resolvendo até o fim, uma hora ele vai. Né? Ele vai arrumando. E ele termina. Blu, 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 blu. Aí. Se a gente for ver aqui, ó. Não quero visualização, não. Eu só quero a página da Wikipedia. Quando a gente olha o Bubble Sort, a gente vê que são feitas N quadrado de operações. A gente vai aprender durante o semestre a ver isso daqui, ó. A complexidade do pior caso, do caso médio, do melhor caso. Né? E até dos espaços, dependendo. Mas o Bubble Sort, o grande problema dele é que o pior caso dele é N quadrado, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 100 elementos, ele vai fazer 100 vezes 100, que dá, se eu não estou errado, 10 mil. 10 mil operações, no pior caso. E também no caso médio, ele vai fazer 10 mil operações. Só no melhor caso, que o vetor basicamente está ordenado, é que ele vai executar 100, né? E isso, por exemplo, se eu tiver 1 milhão, quer dizer que ele vai executar 1 milhão vezes 1 milhão, que eu acho que é 1 trilhão de operações, se eu não errei. Provavelmente. É 1 trilhão de operações, né? E aí a gente percebe o quanto isso escala muito conforme ele cresce. Então a gente vai entender como calcular isso, o que é essa ideia de complexidade, como ver principalmente o caso médio, que é o caso mais difícil da gente ver, né? E aí geralmente é onde a gente precisa de mais matemática para entender como é o caso médio. O pior caso geralmente é de boa, o melhor caso também geralmente é de boa da gente entender como faz, tá? Esse é o Bubble Sort. Aí tem o Quicksort, né, que vocês também já usaram, por isso que eu tô mostrando ele também agora, que basicamente ele é super rápido de fazer no melhor caso e no caso médio. Meu tímpano. Então ele vai aqui tentando organizar, dividindo ao meio e fazendo a divisão, né, das coisas e fazendo por partes. E ele vai ordenando de um jeito bem rapidinho, né?
Tanto que vocês percebem que já tá quase tudo ordenado e, tipo, ele mal percorreu o vetor. E ele tá aí ordenando bonitinho, vai dividindo. Beleza. Se a gente for ver aqui a complexidade dele... Vem que pede me ajuda. Isso. Olha só. O pior caso do Quicksort também é n². Então, existem alguns casos que ele é bem ruim de usar. Existe um algoritmo que tenta tratar isso. Geralmente a galera não passa ICC2, mas talvez eu tente passar, que chama Team Sort, que quem criou chama Team, não sei o que lá, que basicamente ele tenta falar assim, olha, se estiver num caso ruim do Quicksort, eu uso o Merge Sort, que é um outro algoritmo. Né? Então ele faz uma escolha de qual o melhor algoritmo para cada caso. Mas o bom do Quicksort aqui é que no melhor caso e no caso médio, ele é n log de n. Então, no caso, por exemplo, de 1 milhão, é 1 milhão log de 1 milhão. Log de 1 milhão é alguma coisa aí pequena, que eu não vou lembrar. Mas eu vi em alguns lugares que o Quicksort não é estável. O Quicksort não é estável, a ideia é exatamente de que ele varia muito, né? Tipo, se você tiver num caso ruim do algoritmo, ele pode ser muito lento. Enquanto o caso dele médio é muito rápido, ele pode ser muito lento. Então esse é o problema dele, né? Tipo, alguns casos dele vai ser muito ruim, mas no geral a gente espera, né? Tipo, na maioria dos casos ele é bom, ele é super rápido. Então assim, a ideia é muito mais rápido e eu não lembro quanto é log de 10 milhões. Meu Deus, de 1 milhão, quer dizer. Não é comum. O pior caso do Quick, tipo, você tem que ter muito azar na vida, cara, pra sair nesse caso. Tanto que geralmente ele é o mais usado. Mas o Merge Sort, se não me engano, é o mais estável dos rápidos, digamos assim, né? O Merge Sort. Se eu não me engano. Eu acho que é 6. Eu tenho quase certeza. É que meu cérebro não tá funcionando muito bem, que eu dormi pouco essa noite. Mas no caso, então, seria tipo 6 milhões. Né? Em vez de 1 trilhão. Então... é um pouquinho mais rápido, né? Tipo, 6 milhões, 1 trilhão, né? Então, por isso que eu falo, inclusive, né, que a gente tá falando, e o Pedro tava falando também, que quando a gente começa a falar, tipo, imagina que eu fiz uma ordem ali que eu falo, ele é n log de n mais 3. Tipo, cara, 6 milhões e 3 operações. O que esse 3 influencia na vida de vocês? Eu acho que que a notação de log aqui é base 10. Mas tem que ver também, eu não lembro qual é o padrão daqui. Cada lugar tem um padrão. Eu não lembro se o padrão da notação científica da computação é base 10 ou base 2. Eu vou conferir depois, eu falo pra vocês, galera. Mas assim, de um ou de outro é bem menos operação, né? Não importa o caso específico. E aí nesse caso que a gente vê o quanto é pouco. E aí, galera, eu vou mostrar o Bogosort, né? Eu não vou mostrar todo o Bogosort aqui rodando, tá? Porque esse é o Bogosort, galera. Né? Vocês vão ver que ele usa uma estratégia muito, muito, muito interessante, que ele é baseado num teorema computacional bem famoso, que ele é muito conhecido como o teorema do macaco infinito. Né? Que é a ideia que se você botar um macaco para fazer uma operação por tempo infinito, ele vai conseguir fazer aquela atividade, não importa qual seja. E o Bogosort é literalmente isso. O Bogosort, ele parte do princípio que se eu pegar um vetor e eu aleatoriamente pegar dois números, né, duas posições do vetor e trocar elas no lugar e ver se ordenou, uma hora eu ordeno ele. É esse o algoritmo, ele é assim o grande algoritmo de ordenação, né? E é isso, cara. Um dia ele talvez termine se você tiver sorte. Sim, cara, ele é um dos absurdos. Tem vários, assim, de meme. Mas, assim, existe uma página na Wikipedia pra ele, por acaso. E ele é conhecido no Brasil como Estou com Sorte. Eu achei genial, né? Eu não conheço Bones Buddy. Ele é feito exatamente pra, tipo, ser zoado, tá, galera? Ele é feito exatamente pra ser uma piada, né? E aí, a complexidade que a galera espera, porque é probabilístico, é que seja O de n vezes n fatorial,
Então vocês conseguem entender porque quando eu tentei rodar com 50, o negócio já bugou, porque 50 fatorial é tipo um número absurdamente grande. Então, assim, né, galera, é só um pouquinho lerdo, né? Para casos não triviais, eu tenho esse prédio de execução exponencial ou super exponencial, a galera fala. E ele termina pela mesma razão do teorema do macaco infinito, né, galera? A ideia de que o macaco, digitando aleatoriamente o teclado por um intervalo de tempo infinito, irá quase certamente criar um texto qualquer escolhido, como, por exemplo, a obra completa do William Shakespeare, né? No final do vídeo ele termina? Termina, galera. Eu acho. Ele acelerou pra caramba, por cima. Pô, cara, ele não vai conseguir no final do vídeo? Eu estou decepcionado. Ele não terminou. Caramba. Eu esperava que ele terminava. Mas assim, galera. Deixa eu ver. Ok. Existem algoritmos de ordenação zoados, assim. Ele é simplesmente previsível, sim. Exato. Ele é totalmente dependente de sorte. Tem alguns outros algoritmos aqui, a comunidade da computação no geral adora fazer esse tipo de zoeira. Eu trouxe eles pra você exatamente por isso. Ele não terminou aqui no meu. Não existe. Existe um outro algoritmo que chama Ray Sorting. Eu não sei se vocês já ouviram falar também. É muito importante. Será que eu consigo achar? Droga, deram um nome sério para esse tipo de coisa. Existia um algoritmo chamado Ray Sorting, muito interessante, que é basicamente verifique se está ordenado e deixa aí, porque existe uma probabilidade muito, muito, muito pequena de um raio cósmico bater no seu HD e flipar o bit a ponto de que um dia ele vai ser ordenado. E, tipo, isso é sério. Existe discussões sobre isso, de, tipo, se isso pode funcionar um dia ou não. E a galera é muito louca, velho. É muito louca, galera. Tem uns negócios assim. Inclusive, acho que tinha uma competição há muito tempo atrás de brigar quem era o pior algoritmo de todos, né? Mas tem aqui uma tabela, inclusive, na Wikipedia, dos melhores casos, casos médios, pior caso, quanto de uso de memória, se é estável ou não, tal. A gente vai ver metade desses algoritmos, mais ou menos, aqui. Tem vários algoritmos diferentes e cada um tenta melhorar em algum aspecto, né? Mas vocês percebem que, assim, o melhor caso é N log N, né? Tipo, a gente não consegue ficar melhor que isso. Existem algumas melhoras minúsculas, assim, do N log N. Existe, por exemplo, Tournament Sort, que ele consegue ser estável, entre aspas, do N log N, só que ele usa bastante memória, né? Ele usa uma memória N. Então, assim, existem algumas coisas legais. Ele é uma variação do Heap Sort até. Eu quero ver ele depois. Eu não conheci ele. Mas, bem, galera. O Smooth Sort parece bravo. Realmente. Interessante ele. Parece que tá tudo verde. Só que o pior caso não é calculado. Eu não faço ideia. O pior caso dele não existe? Não sei. Isso é estranho. Esse daí é o melhor caso, né? Esse aqui é o pior, eu acho. O melhor. Ele não tem melhor caso, ok. Melhor caso, já tá ordenado. É muito bom, entendeu? Eu não sei. Como é? Deixa eu ver. O Thanos Sort. O Thanos Sort é bom também. Sun insert a bubble com sentinela. Sim. No melhor caso, eles realmente são muito bons, porque você já verifica antes de começar se ele tá ordenado. Então, tipo, você não faz nada se já tiver. Beleza, galera. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês, então, era mais essa revisão de CC, enquanto a gente fazia para contar o tempo e a gente vê, por exemplo, a importância dos algoritmos, que é uma prévia, digamos assim, do que a gente vai ver durante o semestre, e a gente vai aprender a fazer essas contas para não ter que ficar executando, testando, esperando o Bogosort dar uma resposta um dia, esse tipo de coisa, né? E é isso, então, por hoje, né? Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou tentar até no máximo segunda colocar o vídeo da parte da teoria da próxima aula para vocês assistirem, e a aula que vem a gente começa, então, a aula lá para umas 3h20,
para dar tempo de vocês verem o vídeo, quem não conseguir ver durante a semana. E a gente fica mais na parte de discussão, né, da implementação dos algoritmos, e de dúvidas que vocês quiserem trazer do que vocês tiverem, né? Então, a gente vai falar de busca sequencial e binária. Eu sei que a gente já usou um tanto em CC1, acho que vai ser tranquilo para a maioria da galera, mas aí a gente vai discutir, a gente pode implementar algumas aplicações das buscas e tal, para a gente treinar, né, durante a aula do lab e também explicar os exercícios para vocês, tá? Mas assim, o vídeo, a teoria vai ser sobre as buscas, tá? Então, tranquilo, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Léo, Tudo bom? Ah, diga. eu queria fazer uma pergunta, mas não é sobre a aula de hoje. Era sobre Tá. algo que eu, tipo, tava revisando a matéria do Melo, Uhum. e eu vi que quando ele começou a falar de arquivos, né, no vídeo Uhum. que ele falou, alguém falou, arquivos é legal porque dá pra você gravar em disco ao invés de usar a RAM, né? Uhum. E eu fiquei pensando, tem alguma forma você programar algo que o próprio código saiba o quanto ele está usando de memória para que a partir de um determinado limite ele comece a usar arquivos ao invés de usar RAM? Possivelmente tem, mas eu diria que isso depende da linguagem, e eu não sei se com C a gente consegue fazer isso muito bem, porque o C ele não é muito bom, tipo, de você conseguir saber o quanto está usando de memória, a não ser que você armazene. Então, assim, você conseguiria programar um algoritmo que você fica vendo quanto você está guardando de memória, você tem, sei lá, uma struct e tal. O SO faz isso, que chama swap, né, a ideia de swap de memória. Então, assim, tentando responder a pergunta antes de falar de swap, né, provavelmente, se você for, tipo, muito nos fundos da linguagem do C e tentar usar bastante coisa de integração com os drivers e tal, dá para você saber, tipo, desde que você vá contando as coisas, e aí você fala, não, ó, isso daqui tá um tanto de RAM que o meu SO não aguenta muito bem e tal, eu vou jogar isso para arquivo. Mas assim, dá um grande trampo e não foi muito bem feito para você fazer esse tipo de coisa. O SO, ele faz isso, basicamente, por exemplo, eu tô usando minha RAM estourou. Ele faz um negócio que chama swap de memória, né, a paginação, que basicamente ele pega um pedaço do seu HD, e hoje em dia com SSD isso é muito melhor, mas ele pega um pedaço do seu HD e guarda um tanto de RAM que ele não tá usando muito, né, que tipo, ele precisa usar, mas não tá usando com tanta frequência, ele tenta jogar no seu HD para aumentar o espaço da sua memória RAM. Ele é bem comum de fazer, se você ficar... tem como ver o gerenciador de memória do Linux, do Windows, do Mac, né? Você consegue ver quando você está usando muito memória, ele faz esse tipo de coisa. E ele até mostra, olha, memória de swap, quanto que ele está usando. Quando você configura o Linux até, se você faz dual boot e tal, né? Ele até pergunta para você quanto que você quer usar de partição para swap, paginação. Então, assim, o SO faz isso para você, mas dependendo da linguagem de programação, eu acho que dá para você ter esse controle. Eu não tenho muita certeza, tipo, não é muito minha especialidade, eu não sou um cara muito do hardware da vida. Mas provavelmente com muito trabalho, esforço e conhecendo muito bem a linguagem e o SO, deve dar para fazer sim. Possivelmente. Tranquilo, valeu, Léo. Beleza? Tranquilo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Belezinha, galera? Bem, galera, então acho que é isso para essa semana. Eu espero que vocês tenham lembrado bem as coisinhas de ICC. Eu espero que vocês gostem do curso. Né, como eu falei, ICC2, querendo ou não, é uma coisa meio maçante, porque, tipo, ficar vendo isso, né, ficar vendo a ordenação de algoritmo, vendo fazendo as continhas e tal, mas eu espero que a gente consiga fazer ficar legal, né, pelo menos para vocês não morrerem de tédio até o fim do curso. Meu objetivo é isso. Porque é isso, a gente vai ver algoritmo de ordenação, fazer as continhas, e é isso, fazer os exercícios, programar, fazer algumas aplicações que usam isso pra gente treinar, né? E é por aí, tá? Eu espero que vocês gostem, né? Eu fico feliz que a galera se inscreveu bastante, lotou o curso aqui, eu espero que eu consiga dar um curso legal para todo mundo aproveitar e todo mundo manjar bem disso e poder complementar as coisas que vocês estão vendo em CC2, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima semana. Eu vou botar no YouTube a gravação aqui do que a gente fez. E eu vou, inclusive, parar de gravar. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem vindo hoje.